nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol do CBN. Guarani Floresta. Olá, muito boa noite para você que está ligado e conectado com a gente aqui no Futebol da CBN Campinas. Estamos chegando para mais uma jornada esportiva aqui no Futebol da CBN Campinas. São 8 horas e 4 minutinhos, noite de sabadão. Tá esfriando a noite, viu? Tá caindo a temperatura. Daqui a pouquinho a bola rola para Guarani e Floresta. 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogão para você acompanhar em 99,1 FM. Também pelo YouTube da CBN Campinas. E claro, participar com a gente, mandando aquele recado bem bacana durante a nossa transmissão. É o jogão que você acompanha a partir de agora aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani Floresta. E enquanto a bola não rola, você vai sabendo de tudo que se passa para Guarani, tudo que se passa para o Floresta, classificação, jogos, toda a rodada. Vamos trazer tudo para você que está ligadão aqui no Sonsaço da CBN Campinas. Primeiro destaque do Bugrão, que nesse momento faz o trabalho de aquecimento aqui no gramado do Brinco de Ouro. Guarani. Adriana Almeida e o Guarani. Boa noite para você, Adri. Boa noite, Cabela. Forte abraço para você e também para os ouvintes CBN. É isso mesmo, elenco todo do Guarani em processo de aquecimento, assim como o adversário também, num público tímido por enquanto, neste frio. Brinco de Ouro, a temperatura estava gostosa à tarde, mas agora esfriou bastante em Campinas. Esse Bugre que é líder da Série C, mas sustenta a liderança por enquanto por conta de uma gordura, porque o time não vence há 2 jogos. A última rodada, derrota para o Confiança, a penúltima, empate com o Figueirense. Por isso, volta para o Brinco para tentar fazer o fator casa nessa noite de sábado. Hoje, o time com 3 novidades. Isso porque o zagueiro Jonathan Costa, o atacante Mirandinha e o meia João Paulo seguem entregues ao departamento médico. Além disso, o zagueiro Rafael está suspenso porque foi expulso no último jogo. As novidades no Guarani: Rafael Donato, Cauã Jesus e Maranhão. Tá aí, portanto, o primeiro destaque do Guarani aqui no Brinco de Ouro. Noite gelada, 17 graus neste momento e caindo, viu, gente? 17 caindo. Ou seja, agora são 8 horas e 7 minutinhos. Até as 10h30 da noite, quando mais ou menos esse horário terminar a partida, deveremos ter uma temperatura um pouquinho mais baixa ainda do que esses 17 graus neste momento. Mas o Floresta aqui também faz o aquecimento aqui no gramado do Brinco de Ouro. Tem também o destaque da Adriana Almeida. Será que o Floresta vai tentar esquentar esse jogo contra o Guarani, Adriana Almeida? Precisa, viu, Cabela? Porque o time cearense está ali no limite da classificação. É o 8º colocado da Série C, 18 pontos. Vem de uma boa vitória na última rodada sobre o Barra por 2-1, mas vivia um jejum de 2 jogos sem vencer. Ou seja, uma campanha um tanto irregular para quem quer chegar na próxima fase. Para o jogo de hoje, o técnico Leston Júnior mantém a base dos jogadores que vem atuando, sem grandes novidades na equipe. Muito bem, são 20 horas e 8 minutinhos, 8 e 8, né? Da noite de sabadão. Ao meu lado, aqui na cabine CBN, no Brinco de Ouro, tem Gabi Castro, que vai analisar e comentar esse jogo entre Guarani e Floresta. O Guarani vem para campo buscando aí mais um bom resultado em casa, né, meu caro Gabi Castro? Boa noite. E precisa. Boa noite para você, Carlos Cabela, Adriana Almeida, aos amigos da CBN Campinas que nos acompanham. O Bugre vem de derrota para o Confiança, empate no final contra o Figueirense, mas jogando com 1 a menos. Então, neste pequeno recorte, né, de fato é um momento de instabilidade, de oscilação, o que é normal durante uma competição. Então, mantém a liderança,
mas não é bom desperdiçar pontos em casa, né? Então hoje tem que ganhar do Floresta, até porque a equipe cearense, como a Adriana trouxe há pouco, 8º colocado, apenas 4 pontos do Guarani. Então olha só, essas rodadas serviram para juntar as equipes. O Guarani não pode dar bobeira. E não tem um zagueiro principal que é o Jonathan Costa. O Rafael, que atuou na última rodada, também não tá porque suspenso, foi expulso. Então já mexe na zaga, Rafael Donato ganha a oportunidade, vamos acompanhar o ritmo de jogo. O Emerson segue no banco de reservas. Então o Renan Castro, que não é o titular da posição, está na lateral esquerda. Não tem o João Paulo, que é o seu meia de armação, de criação, o seu camisa 10. Hoje fica a cargo do Cauê Jesus. Então o Guarani também vai ter que ultrapassar os desfalques, mas certamente a sua espinha dorsal já está formado, a formação segue no 4-3-3, vamos acompanhar a movimentação deste ataque com o Guilherme Cachoeira, com o Maranhão, Cauê Jesus auxiliando muito bem, e aí na retaguarda, mas que também sabem criar, isso é bom no Guarani, né? É um meio-campo que sabe jogar. O Carlos Eduardo pode ser também este meio-campista que auxilia bastante. O Isaac tem uma característica que pode auxiliar também ao lado do Cauê Jesus. Então são 3 jogadores aí que podem auxiliar os seus atacantes, o Maranhão e o Cachoeira. Muito bem, os resultados da Série C do Campeonato Brasileiro. Olha só, Inter de Limeira foi até no Maranhão e venceu o Maranhão por 1-0. Esse resultado, neste momento, bota a Inter de Limeira na 2ª posição com 22 pontos, os mesmos 22 da equipe do Guarani. Nesse momento, Confiança e a equipe do Barra estão empatando em 1-1. O Maringá está vencendo o Volta Redonda por 3-0. São os jogos em andamento, assim como Santa Cruz e Ituano vão empatando em 0-0 também. Ainda hoje, mesmo horário aqui do Guarani, tem a Ferroviária enfrentando o Caxias, tem o Ipiranga amanhã, às 11 horas da manhã, recebendo o Paysandu lá no Colosso da Lagoa, o Anápolis contra o Botafogo, amanhã às 9 horas da noite, o Brusque contra o Figueirense, o Amazonas contra o Itabaiana, são os jogos da Série C da rodada deste final de semana. O Guarani, como eu disse, é líder, 22 pontos, a Inter de Limeira encostou no Guarani com os mesmos 22, nos critérios de desempate o Guarani está à frente, a Inter agora com um jogo a mais que o Guarani, 3ª posição Brusque 21, Paysandu e Ituano tem 20, lembrando que o Ituano está jogando nesse momento, Santa Cruz é o 6º com 19, mesmo número de pontos da Ferroviária também 19 pontos a equipe da Ferroviária, lembrando que a Ferroviária disputava a Série A2 e estava na zona de rebaixamento durante toda a disputa, daí acabou a Série A2, a Ferrinha botou mais carvão lá na máquina lá e levou a Ferroviária à 7ª posição nesse momento, e o Maringá tem 19 pontos, são os 8 primeiros colocados desta Série C do Campeonato Brasileiro. São 20 horas e 11 minutinhos, as duas equipes já terminaram o trabalho de aquecimento aqui no Brinco de Ouro. E a torcida, hein, Adriana Almeida? Tô vendo uma movimentação muito abaixo do esperado, não é? Cabela, muito abaixo. Eu esperava realmente, agora faltando aí cerca de 15 minutos para o jogo começar, um público melhor. Lá fora também, bem vazio. Na realidade, eu acho que é uma mistura, né? O frio, esse horário de sábado, 8h30 da noite, e a Copa do Mundo que acaba, eu acredito, esfriando um pouco os ânimos para o futebol local. Pois é, e falar em Copa do Mundo, neste momento estão jogando Paraguai e França. E a França, com gol de Mbappé de pênalti, está vencendo o Paraguai por 1-0. Tivemos à tarde o jogo que abriu as 8ª de final da Copa do Mundo, o jogo que aconteceu lá em Houston, e o Canadá perdeu por 3-0 para o Marrocos. França classificada, já temos o confronto aí das quartas, França e Marrocos. Pois é, tá aí, portanto, então terminou o jogo da França 1-0 para cima do Paraguai. Chegou longe o Paraguai, Gabi? Muito longe, ainda mais depois da estreia, né, contra os Estados Unidos, que deixou uma impressão muito ruim, tomando 4 gols, jogando muito mal, e aí todo mundo achava, né, que seria o primeiro sul-americano que seria despachado, mas nada disso. Deu a volta por cima, fez um jogo muito interessante, surpreendente diante da Alemanha, derrotando, eliminando a seleção europeia,
mas daí essa sequência foi muito ruim, né, para o Paraguai, porque se elimina uma Alemanha, vem uma França pelo caminho, que é a grande favorita para conquistar o título, mas fez um jogo muito digno, muito complicado, levando para o segundo tempo, né, no intervalo 0-0 ainda, e o gol foi de pênalti da França. Então, assim, encarou com bola rolando, conseguiu no seu sistema defensivo segurar os franceses, mas daí Mbappé de pênalti marcou o único gol do jogo, a vitória da França, que segue com aquele ataque impecável, né, de Olise, de Dembélé, de Mbappé, muito difícil de segurar. Foi ali um ataque contra a defesa, mas Paraguai uma equipe surpreendente ao lado de Cabo Verde ali. São duas seleções que vão olhar com muito carinho por este Mundial, pelo que eles fizeram. Se você disse que Paraguai foi muito à frente, o que podemos dizer do Canadá, que chegou também nas oitavas? Também, geralmente, país sede tem essa característica, né? Empurrado pela torcida, pelo clima, pela atmosfera, consegue chegar muito longe. Canadá conseguiu, diante disso, também uma equipe interessante, mas hoje não teve nenhuma oportunidade diante do Marrocos. A diferença ficou evidente. E o 3-0 foi merecido, viu, para a equipe africana, que mais uma vez vem fazendo uma Copa do Mundo, né? Muito boa, chegando longe, e é um confronto muito interessante. Óbvio que o favoritismo é da França, mas diante do Brasil já demonstrou que sabe pegar uma saída de bola, sabe incomodar o seu adversário. Tem o Saibari, que é um atacante muito bom, então tem um conjunto muito forte e certamente é um duelo muito interessante. O favoritismo é da França, mas é um confronto muito bacana para poder acompanhar, porque o conjunto marroquino é muito bom. Primeiro jogo das quartas de final definido, França e Marrocos, e amanhã nós teremos a definição de um outro jogo já das quartas de final, porque teremos Brasil e Noruega às 5 da tarde lá em Nova Jersey, e lá no estádio Azteca, no México, o México da casa, vai jogar em casa, o México vai enfrentar a Inglaterra. Eu acho que esses dois jogos de amanhã vai mexer com todo mundo. Quem gosta de futebol amanhã, independente, né? Nós somos brasileiros, obviamente, estaremos torcendo e muito para que o Brasil passe pela Noruega. Mas tanto o Brasil e Noruega como o México e Inglaterra são dois grandes jogos para o domingão. Essa Copa do Mundo tá espetacular em termos principalmente de jogos bem jogados, mas também de emoção, né? Se você pega qual foi o grande jogo da Copa hoje, tem um monte. Tem gente que vai falar Portugal e Croácia, por tudo o que aconteceu. Pelos gols anulados da Croácia, pelo gol que foi o último, né, anulado da Croácia, mas o gol de Portugal nos acréscimos. Tem quem fale Bélgica e Senegal, Senegal ganhando por 2-0 até 40 do segundo tempo. A Bélgica consegue o empate, leva para prorrogação, no finalzinho consegue fazer o terceiro gol de pênalti. Senegal e Alemanha. Senegal e Alemanha. Tem também Alemanha e Paraguai, porque foi para os pênaltis, e aí Paraguai com 2 gols de vantagem, erra os 2 pênaltis. A Alemanha teve a chance com o zagueiro Tah de fazer o gol e colocar toda a pressão para Paraguai. Ele erra, Paraguai faz o gol e classifica. Enfim, tem o Japão e Holanda também na primeira fase, que foi muito bem jogado. Enfim, muitos bons jogos. Tá muito legal de acompanhar essa Copa do Mundo, com muitos gols. Então tá bacana, e certamente amanhã a gente vai ter 2 bons jogos. Coloca o favoritismo com o Brasil e o favoritismo com a Inglaterra, e aí neste confronto que também seria reeditado. Aliás, Copa do Mundo praticamente é Brasil e Inglaterra, né? Sempre quando o Brasil é campeão, tem Inglaterra pela frente. Passa a Inglaterra teve em 58, teve em 62, teve em dos 5 títulos, 4. Teve em 2002, só em 94 que não teve pela frente. O resto, Brasil e Inglaterra em Copa do Mundo, com o Brasil conquistando o título, tem na frente os ingleses. Muito bem, são 20 horas e 17 minutinhos, então sobre Copa do Mundo, você fica ligadão aqui na CBN, que sabe tudo sobre Copa do Mundo, você fica sempre muito bem informado aqui no Sonsaço da CBN Campinas. Adriana Almeida, mais um destaque do Bugrão antes do intervalinho que a gente vai chamar aqui, e também logo depois vem com a escalação, tem mais um destaque do Guarani pra você, Adriana. Cabela, o Guarani que vem passando por problemas médicos, né? No departamento médico, melhor dizendo. Hoje, o Jonathan Costa, por exemplo, era um zagueiro que estava em dúvida. Mas ele continua no departamento médico, ou seja, é o terceiro jogo consecutivo que o Jonathan Costa desfalca o Guarani. E outros 2 jogadores que, na minha opinião, são muito importantes para a sequência da Série C, para o Bugre, para esse elenco bugrino, que é o atacante Mirandinha e o meia João Paulo, o articulador, né, que
vinha muito bem com a camisa do Guarani. Então esses 3 jogadores, e aí eu digo também, confirmo aqui os problemas, né? O João Paulo tem uma questão muscular no anterior da coxa e o Mirandinha adutor da coxa. O problema do Jonathan Costa já é no joelho esquerdo. Ou seja, 3 jogadores aí que, na minha opinião, devem ajudar muito o Guarani ainda nessa Série C, mas no momento entregues ao departamento médico. Muito bem, são 20 horas mais 18 minutinhos, a bola rola às 20h30, então daqui a pouquinho, mais 12 minutinhos, e a bola rola para Guarani Floresta pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, e você vai acompanhar tudo aqui dentro da programação do Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo! Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Guarani Floresta. 8 horas mais 21 minutinhos, 8h21. Continua a temperatura com 17 graus. Tô tentando dar uma atualizada aqui, mas é isso mesmo. Ainda a temperatura em 17 graus. O pessoal tá vindo pro estádio aqui. Você que tá vindo aqui pro Brinco de Ouro da Princesa, traga a blusa, tá? Traga a blusa, porque aqui no estádio tá gelado. Tá gelado aí embaixo, Adriana Almeida? Nossa, muito, Cabelo. Eu ia falar que aqui embaixo ainda, com os refletores ligados, dá pra ver uma névoa branquinha, aquele sereno caindo. A temperatura vai baixar ainda mais essa noite. É, aquilo que eu disse. Quero só ver a temperatura, como vai estar às 10h30 da noite, quando terminar o jogo, né? Perto das 10h30 da noite, quando terminar a partida aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Agora, 17 graus. São 8 horas mais 21 minutinhos, 8h21. Vamos lá com a ficha técnica do jogo para Guarani Floresta com Adriana Almeida. Guarani. É o bugre do técnico Hélio Cizenando, em campo com 1, Kaique França, 30, Inayan, 2, Maurício Antônio, 5, Rafael Donato e 26, Renan Castro, 3, William Farias, 15, Carlos Eduardo, 21, Isaac, 66, Cauã Jesus, 11, Guilherme Cachoeira e 99, Maranhão. Repeteco do Bugre, 1, Kaique, 30, Inayan, 2, Maurício, 5, Donato, 26, Renan, 3, William Farias, 15, Carlos Eduardo, 21, Isaac, 66, Cauã, 11, Cachoeira e 99, Maranhão. No banco, 70, Matheus Klaus, meia dúzia, Emerson, 22, Rian, 33, Edson, 49, Vitor Gabriel, 14, Mineiro, 61, Ralph, 77, Guilherme Parede, 27, Herbert,
45, Rafael Freitas. 19, Kevin. E 9 para Luca. Floresta! Foi no dia 9 de novembro, nasceu meu time pra ser campeão. É o Floresta, do técnico Leston Júnior. Em campo com 12, Deimison. 15, Eliandro. 3, Afonso. 4, João Vitor. E 14, Valdo. 29, Kaique. 21, Matheus Martins. 17, Nonato. 31, Buga. 13, Garratti. E 18, Celeri. Repeteco do Floresta, 12, Deimison. 15, Eliandro. 3, Afonso. 4, João Vitor. 14, Valdo. 29, Kaique. 21, Matheus. 17, Nonato. 31, Buga. 13, Garratti. 18, Celeri. No banco, 1, Jefferson. 2, Cedric. 5, Johnny Douglas. 8, Danley. Meia dúzia, Diego Matos. 10, Mateuzinho. 11, Rafinha. 23, Islan. 26, Taylor. 27, Marco. E 30, Eduardo. A arbitragem do jogo. Trio de arbitragem pernambucano. Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho é o árbitro. Os assistentes, Francisco Chaves Bezerra Júnior e Túlio de Farias Ribeiro Caldas. O quarto árbitro é o Hermínio Henrique Dalben. O comentário do jogo. Muito bem, nesse momento está sendo executado o hino nacional brasileiro aqui no Brinco de Ouro da Princesa. São 20 horas e 25 minutinhos. Eu quero bater um papo com o Gabi Castro, porque o Guarani vem para campo hoje. O Isaac ficou durante muito tempo, joga, não joga, joga, não joga. Quando entra, a gente votava dele como o pior em campo. Ou ficava no banco, ou nem pro banco ia. De repente vem pro campo, na mão do Hélio Cizenando, encaixa no time, tem feito boas partidas, é um ponto. Segundo ponto, Cauã Jesus no lugar do outro meio-campo, que é o João Paulo, que também está suspenso hoje. Ou seja, o Isaac hoje tem que ser aquele protagonista, além que era o João Paulo, porque ele vai ter ao lado dele o Cauã Jesus e não o João Paulo. Vai precisar de ajuda, né? De fato, o Cauã Jesus, porque ele é um meia, mas é uma característica diferente do João Paulo, né? O Cauã Jesus, ele tem uma movimentação mais forte, ele é mais rápido, ele lembra muito ali praticamente um ponta, né? E o João Paulo não, ele cadencia o jogo, ele distribui, ele vem pegar. Então hoje, certamente, o Hélio Cizenando, sabendo da característica dos seus atletas, deve ter pedido, Isaac, ajuda muito o Cauã Jesus, joga pertinho dele, deixa essa mobilidade pro Cauã Jesus, que é interessante, porque certamente é um Floresta que vem fechadinho aqui para Campinas, é uma linha de 5, são 3 zagueiros, o Afonso, João Vitor e o Valdo, aí tem o Eliandro na direita e o Kaique na esquerda, então certamente defensivamente tem essa linha muito forte de 5, e o Cauã Jesus vai precisar dessa movimentação, dessa velocidade, dessa agilidade para poder sair da marcação e encontrar um espaço nessa linha de 5, só que a gente não pode deixar o Isaac e o Carlos Eduardo fora da partida. O Carlos Eduardo tem esse chute de média a longa distância que é muito interessante. Ele é um segundo homem de meio campo, né? Eu tinha falado anteriormente do 4-3-3, na verdade o Guarani é um 4-4-2, porque são 4 jogadores no meio campo. O William Farias é aquele primeiro volante que joga na frente da área e depois o que eu gosto muito, que é muito interessante e que precisa dar certo na prática, é um meio campo que saiba jogar. Porque o Carlos Eduardo sabe, o Isaac sabe e o Cauã Jesus tem essa característica de um meia mais avançado. Então são 3 homens no meio campo que gostam da bola, que querem a bola, que sabem tocar, que sabem lançar. Então isso eles vão ter que fazer na partida de hoje. Tá fechadinho o Floresta, lançamento pro Renan Castro na esquerda, lançamento pro Inayan na direita, colocar o Maranhão no jogo, Guilherme Cachoeira é um jogador muito rápido, então para poder furar um possível bloqueio do Floresta, essa velocidade, essa movimentação do Guarani vai ter que acontecer. Claro, com muita calma, com muita tranquilidade, não pode se afobar porque vem de 2 resultados negativos, isso é muito ruim, mas eu acho que esse grupo tem a confiança. Manteve a liderança, é algo para poder se apegar, para poder furar o bloqueio do Floresta e aí balançar as redes. Se possível, logo no início, fazer aquele abafo, fazer aquela marcação-pressão,
faz o gol, diminui a ansiedade, tira aquele peso das costas, traz a arquibancada aqui, quem veio ao Brinco de Ouro, que é muito importante, ao seu favor, cria uma instabilidade para o seu adversário, força ele a sair do seu sistema defensivo. Caso este gol não saia, continuar martelando. Assistiu os jogos da Copa do Mundo? Os times vão martelando. Hoje, ó, a França ficou em cima do Paraguai. Não conseguiu no primeiro tempo? No segundo, continua a pressão. É isso que tem que ser feito. É a intensidade, é a marcação-pressão. É deixar instável o seu adversário, porque a qualidade do Guarani é muito superior ao Floresta. E aí, com o tempo, vem o cansaço do sistema defensivo e aí o Guarani vai precisar se sobressair para voltar a vencer na competição. Agora, Gabi, se do meio campo para frente é isso que você disse, nós temos Rafael Donato de volta na equipe do Guarani e com detalhe, né? O Donatão, ele é um pouquinho mais lento no sistema defensivo do que os demais, não é? De fato, por isso que eu acho que essa linha de defesa do Guarani não pode ser tão alta, porque senão o Donato ele vai ter problema para poder correr atrás do atacante da equipe do Floresta. Então, o Donato, quando chegou ao Guarani, eu achei que ele ia ser titular. De fato, ele teve, né, uma sequência logo no início do Campeonato Brasileiro da Série C. Depois da contusão que... Então, ele foi titular contra o Maranhão, contra o Volta Redonda, contra o Itabaiana. Depois jogou um tempo contra o Ferroviária e aí ele não conseguiu mais essa titularidade. Então, o ritmo de jogo é algo importante. Ele foi titular contra o Confiança, não foi tão bem, quando o Guarani perdeu por 2-0. Atuou 45 minutos contra o Figueirense. Então ele vem ganhando mais minutagem em relação às últimas partidas da Série C. Foi titular só no início, depois perdeu espaço. Titular contra o Confiança, jogou 45 contra o Figueirense. Vai precisar desse ritmo de jogo, ele é um líder e ele é importante ofensivamente também. Então, se o Guarani conseguiu escanteio, conseguiu uma falta próximo da área, certamente a gente vai ter o Donato lá, pertinho do Maranhão, pertinho do Maurício Antônio, porque a bola aérea, o Guarani é muito forte. Adriana Almeida, e a torcida, Adriana Almeida, melhorou o público? Melhorou um pouco, viu, Cabela? Abaixo do tobogã é onde tem um público interessante. As vitalícias e abaixo do tobogã estão aí com 40% tomadas, vamos dizer assim, os setores com melhor público agora. Muito bem, muito bem, muito bem. No meu cebolão já 8h30, o árbitro ali tá ajustando todo mundo ali no gramado, o Guarani já distribuído com camisas e meias verdes, calção branco. O Floresta está com o uniforme invertido, camisas e meias brancas e calção verde, é o uniforme da equipe do Floresta. Vamos ter um minuto de silêncio aqui no Brinco de Ouro, já apontou ali o árbitro, o senhor Paulo Belense Alves dos Prazeres, o pernambucano que comanda a partida nesta noite gelada aqui no Brinco de Ouro da Princesa pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A saída de bola com a equipe do Floresta, que vai defender o gol do placar nesse primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Tá tudo pronto para começar a partida aqui no Brinco. É Série C, somzão da CBN, torcedor do Bugrão, aumenta o volume aí, vem com a gente aqui na CBN Campinas, tá tudo pronto, apita o árbitro. Bola rolando no futebol da CBN. Guarani, Floresta. Opa! Toca a bola, Bugrão no campo defensivo lá com o Maurício Antônio. Já faz a abertura pelo lado esquerdo, trabalhando com o Renan Castro, que vem para o campo de ataque na primeira investida. Já faz a ligação lá na grande área, sobe de cabeça João Victor. A sobra do Guarani na segunda bola fica com ela dominada aqui pelo lado direito, o Inayan. Toca do lado, recebeu por ali o Isaac, fez o passe um pouquinho mais atrás com o Donato. Breca, puxa pela perna direita, encosta o Celere para cima dele, recua lá com o Kaique França para começar de novo para a equipe do Guarani. É comecinho de jogo, comecinho de bola rolando, é começo de partida pela Série C aqui no Solzão da CBN. Aí jogando mais uma vez Renan Castro lá pela esquerda, recua com o Maurício Antônio. Dá um tapa na bola pro Donato aqui pela direita. Ele vem buscando espaço, já encontra o Inayan, livre de marcação na direita, pertinho do lateral do campo, mas volta. Vai tocando a bola o Guarani, vai olhando do lado, vai estudando como está o Floresta em campo. O Floresta vai olhando o Guarani tocar a bola, vai se ajeitando a marcação, vai se preparando ali para se defender, porque o Guarani daqui a pouquinho vem pro ataque. Ali Maurício Antônio faz o domínio, toca a bola com o Renan Castro lá pela esquerda, faz o break, devolve do Maurício Antônio. Vai tentando chamar a marcação para ver se abre um pouquinho mais a equipe do Floresta, a equipe do Bugre. Maurício Antônio devolve lá na esquerda com o Renan Castro. Já caminha, vem pro campo de ataque, encosta a marcação para cima dele do Matheus Martins. Ele vai carregando a bola, faz o break, vem buscar o jogo por ali o Maranhão. Dominou, gingou,
Aliás, o Guilherme Cachoeira devolve mais atrás para fazer o passe. Aí tocando, buscando espaço mais uma vez a equipe do Guarani. Donato, ciclo central do gramado. Fez o passe aqui pela direita. Na direita que chega o Cachoeira. Faz de domínio, prepara o lançamento, prefere carregar a bola, encarou a marcação, brecou, gingou, fintou, bonito, tocou o Isaac, escapa da marcação, devolve no Cachoeira. Ginga de um lado, de outro, abriu pela direita e Nayan tenta o passe, marcação encostada para cima dele. Vai para a tabelinha ali pelo meio com o Carlos Eduardo. Ela volta com o Cachoeira. Cruzamento à grande área, passa por todo mundo, vai lá do outro lado. Vai chegando lá na bola para ficar com ela. Quem chegava lá era o Cauã Jesus. Cai no gramado, pede falta. O árbitro diz que foi o arremesso manual pro Guarani, tá dando, né? E agora o jogador joga a bola longe ali para catimbar. O tal do Eliano já catimba ali a chegada do Renan Castro. Vai tomar distância lá o Renan Castro para fazer a cobrança com as mãos, hein? Ele busca alguém pro passe, ninguém se apresenta. Ele arremessa lá com o Maurício Antônio, que recua lá do campo de ataque com o Kaique França. Para começar de novo, tava lá pertinho da área. A bola tava praticamente, passou pela área. E o Guarani volta lá com o Kaique França. Faz o lançamento do campo de ataque, o Inayan. A zaga do Floresta faz o corte, briga pela bola. Volta com o Inayan. Toca mais atrás com o Donato. É para prender o lançamento, viu, Inayan? Se errou primeiro, tenta de novo. Vai lá. Toca a bola, Renan Castro lá pela esquerda. 2:40. Primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. Renan Castro tocou na frente, Maranhão tenta o domínio. A bola pipocou ali, chega a marcação por baixo para fazer o corte. Era o Nonato que estava lá para fazer o quarto. O primeiro lance, tenta sair jogando com o Matheus Martins, a equipe do Floresta. Agora eles arroba a bola para ficar com ela, para sair jogando mais uma vez. E a bola devolvida no sistema defensivo de novo. Donato toca a bola do lado com o Maurício Antônio, que abre com o Renan Castro. Essa receita a gente já viu, né? Vai de novo, olha lá, Renan Castro. Quem vem buscar o jogo ali pelo meio, o Carlos Eduardo. Já ajeita a bola perto dele, devolve do Donato. Ali o Rafael Donato dá um tapa na bola pro Inayan pela direita. Vai rolando girando o jogo de um lado e do outro. Inayan bota a bola lá com o Maurício Antônio. O Guarani com isso vai chegando. O Guarani está todo ele no campo de ataque. Já bota a bola ali pelo meio. O Isaac tenta a finta, perde a bola. Recupera a equipe do Floresta. Acelere, tenta sair jogando. Joga errado. Donatão adiantou a jogada. O Donatão vem marcar aqui na frente da grande área. Perde a bola. Carrega a equipe do Floresta. Quando girava, o Valdo aqui pela esquerda. A bola vai para fora. Último toque do Garratti. Arremesso manual para a equipe do Guarani, que vai tocando a bola defensivamente, Gabi Castro. E eu já escutei a torcida chiando que quer que o time vai para frente e fique tocando bola na defesa. E tem que ter muita calma a torcida neste momento, porque os 10 jogadores de linha do Floresta atrás do meio-campo. Então, por enquanto, é jogo de um time só. Posse de bola para o Guarani. O que precisa acontecer? E aí são duas coisas. Ouvir do Hélio Cizenando falar: Carlos Eduardo, você pega a bola e eu não quero que os zagueiros fiquem tocando entre eles. Você vai vir na linha de zaga, pega a bola e começa a distribuir o jogo. Ou alguém dentro de campo ter essa proatividade de falar: deixa comigo. Aí é uma questão entre treinador e jogador. Mas de fato eu gosto mais de meio campista com essa posse de bola do que zagueiro armando e tocando ali. Bola chega no Renan Castro, volta a bola lá com o Maurício Antônio. Maurício Antônio toca a bola lá pela esquerda, dessa vez quem chega por ali é o Cauã Jesus. Devolve a bola ao Renan Castro, que recua mais uma vez com o Maurício Antônio. Ali o zagueiro do Guarani levanta a cabeça, já volta a bola com o Renan Castro. Lá pela esquerda, tem marcação do Matheus Martins pra cima dele. Ele breca, olha, tenta buscar o espaço, mas volta a bola com o Donato. No círculo central do gramado, já abre pela direita com o Inayan. Gosta a marcação pra cima dele. Ele tenta o toque de primeira, quem chega por baixo pra fazer a pressão ali é no Kaique. Pressão feita, bola desviada para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Arremesso manual aqui pela direita, que vai se ajeitando, o Inayan. Chega a Cachoeira, domina, gira o corpo, zagueiro por baixo, faz o quarto, ela sobra com o Celeri. Ele domina a bola, toca do lado, curtinho aqui pela esquerda, tenta sair jogando o Guarani. Na roubada com o William Farias, abriu pela direita a Cachoeira, recebeu, dominou, rasteiro, cruzamento, sobra de bola, batida, pega o goleiro! Davidson! Goleirão cai para fazer a defesa na boa chegada do Guarani depois da roubada de bola do próprio William Farias, Adriano Almeida. Cruzamento pelo lado direito e aí essa bola foi reboteada, sobrou para o William Farias, chutou de primeira. Goleirão pegou a primeira defesa do Davidson no jogo. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 5 minutos e 50 de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Série C do Campeonato Brasileiro, você acompanhando aqui no sonsaço da CBN Campinas. E o placar está assim, ó. Guarani! 0 para o Guarani. Floresta! 0 também para a equipe do Floresta. Futebol Globo CBN. Vem Floresta para o campo de ataque. Abertura de bola pela lado esquerdo. Quem trabalha por aqui, rende na tela do campo e chega para fazer o domínio. O Kaique devolve ali pela meia. Trabalha, chegada. Deu um tapa na bola o Garratti. Fez a tabelinha, recebe de volta. Tenta a finta. Foi atropelado ali pelo meio. O Garratti
Chegou ali o Isaac cometendo a falta. É falta que favorece a equipe do Floresta, que pode levar perigo lá pro Kaique França, Adriano Almeida. O Isaac agora, eu acho que sobrou imprudência para ele. Foi um empurrão enorme para cima do Garratti. E o Floresta tem falta. É longe, tá longe do gol, viu, Cabela? Mas dali um chute direto nunca se sabe, né? O Garratti, camisa 13 do Floresta, é o principal jogador adversário, é algo que o Guarani precisa tomar cuidado, porque ele solta a canhotinha, ele consegue fazer lançamento, ele finaliza, já balançou as redes nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Então, se tem alguém ali pro Guarani observar, é o camisa 13. E ele já toma distância ali para fazer a cobrança da falta. E distância longa, vem canhão ali para cima do Kaique França, hein? Autoriza o árbitro, 7 minutos, primeiro tempo. Garratti corre para a bola, bateu de rasteirinha, teve desvio, meio do caminho, bola para fora, escanteio. É pro Floresta e é o primeiro do jogo, Adriana. Depois do desvio do Inayan ali com a perna direita para não deixar essa bola chegar no gol. Primeiro escanteio do jogo pelo lado direito do ataque, esquerdo do ataque do Floresta. Garratti é quem vai para a cobrança. Tá lá o cobra tudo. Garratti de novo chega lá para fazer a cobrança do escanteio. 7 minutos e 40 desse primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. O primeiro escanteio do jogo é para a equipe do Floresta. Garratti tá na cobrança de perto da direita para fazer o levantamento. Vai todo mundo lá para dentro da grande área. Tem um grandalhão na frente do Kaique França. Pintou cruzamento fechado. O primeiro pau. Sobe a zaga do Guarani. A sobra de bola batida para fora. Eliandro, a chegada lá pelo lado esquerdo, ele fez o domínio, fez a batida de perna trocada, porque bateu de esquerda e a bola subiu, foi para fora, para sorte da equipe do Guarani, Adriana. Eu diria que foi a melhor chance do jogo até agora. O Eliandro conseguiu dominar essa bola e chutar muito rápido, com tempo até de tentar mirar o ângulo do goleiro Kaique França. Para sorte do Guarani, ela saiu, mas o Floresta vem de novo. Vem Floresta mais uma vez, quem tenta fazer o domínio era o Celeri, perde a bola, recupera Carlos Eduardo ali pelo meio, vem com ela, escapa da marcação, faz a finta, vem carregando, círculo central do campo, já levanta a cabeça, abre com o Renan Castro lá pela esquerda, faz o domínio, o camisa 26 do Bugrão, domina, devolve com o Carlos Eduardo, ajeita na perna direita, inverte a jogada do lado direito, Donato, zagueirão que vem pro campo de ataque, deu um tapa na bola pro Inayan, já recebe aqui, renta lateral do campo, fez o passe com o Cachoeira, tenta a tabelinha, chega a zaga por baixo, faz o desvio, ela sobra com o Garratti, ele domina a bola, tenta ser jogando por baixo, Inayan briga pela bola na roubada, ela sobra com o William Farias, deu um tapa na bola para Carlos Eduardo, o Isaac recebe pelo meio, Maranhão, passou a bola por ele, esticou todo, mas não conseguiu fazer o domínio ali à frente da grande área, hein, Adriana? Agora se lamenta o Maranhão, ele sabia que era uma boa chance, baixou a cabeça, mas viu que foi o erro dele ali. As bolas que ficam ao redor do campo, que ficam naquela cumbuquinha ali, porta-bola ali, estavam muito próximas na lateral. E o auxiliar aqui à nossa frente, o Túlio de Farias, ele quase caiu. Agora o Gandula foi lá, colocou um pouquinho mais de distância da lateral do campo, tá mais perto da placa ali. É a pressa do Gandula, já põe a bola pertinho ali da lateral, que é pra cobrar rápido, é estratégia. E o seu Túlio ali, quase que ele caiu ali na lateral que saiu pro Guarani aqui na ponta direita aqui. Meu Deus, trabalha mais uma vez a equipe do Floresta pro campo de ataque, cruzamento na grande área, teve desvio. Carlos Eduardo desviou no meio do caminho, na sobra com o Cachoeira, tem uma avenidaça, bota a velocidade Cachoeira, engata uma quinta, vem pro campo de ataque, agora brecou. Parou, olhou, o torcedor não gostou, ele vai encarando ali a marcação que chega pra cima dele, ele gingou, tocou ali pelo meio William Farias, já chega, recebe, domina, gira o corpo, tem marcação do Celeri pra cima dele, abre lá pela esquerda, lá do outro lado quem se apresenta por ali é o Maurício Antônio, que já encontra o Renan Castro, renta a lateral do campo de ataque, lá da esquerda, pintou cruzamento na grande área, sobe lá dentro o João Victor, zagueirão tava lá pra fazer o corte, safa-se a equipe do Floresta, vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 10 passados deste primeiro tempo de jogo, Série C do Brasileirão. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Floresta Também 0. Futebol Globo CBN. Tá bem fechadinha a equipe do Floresta, né, Gabi? Tá, mas o Guarani precisa acelerar o jogo. Muitas vezes o Maurício Antônio e o Donato ficam tocando, o Inayan tá livre aqui na direita. Encurta esse passe, já faz o lançamento, um passe direto. Parece que está um pouquinho com falta de confiança, sabe? Um tem que tocar pro outro, aí toca pro William Farias até chegar no Inayan. Encurta, toca direto para quem tá livre. O Inayan tá jogando praticamente como um homem de meio campo, um ponta direita. O Renan Castro tá aberto lá na esquerda. O Guarani precisa acelerar o jogo.
Vem Bogrão pro câmbio de ataque lá pela esquerda, trabalhando por ali com o Cauã Jesus, deixa no Renan Castro, marcação em costa do Matheus Martins pra cima dele, devolve no Carlos Eduardo, recua ali com o Maurício Antônio, vai trabalhando a equipe do Guarani, mais uma vez no campo de ataque, vai tocando a bola, buscando espaço, o Guarani só tem o Kaique França no campo defensivo, Donato abre com o Inayan aqui pela direita, faz a finta, escapa da marcação, vem pelo meio, tenta a bola enfiada, chega o zagueiro por baixo, faz o corte. Último toque do Inayan, bola pra fora, arremesso manual que favorece a equipe, não tá dando a falta, o árbitro, né, Adriano Almeida, deu a falta. Ele deu a falta do Inayan em cima do jogador do Floresta. O jogador ali, o João Victor, conversa ali com o Túlio de Farias, o auxiliar número 2, torcida pega no pé, quer que faz uma cobrança. E o zagueirão, o João Victor, ele é zagueirão mesmo, né, meia riada. Camisa pra fora do calção, parece aquele zagueirão, né? Raiz. Inayan por baixo do bico da bola, joga pro campo de ataque, lançamento feito. João Victor já faz o domínio, coloca no gramado, devolve. O Floresta no campo de ataque, no meio do caminho do peito, bonito, lance ali do Inayan. Bonito, dominou bonito, fez a finta pra cima do Celere, tomou uma sapatada, é falta pro Guarani no campo defensivo. Donato tem pressa, já faz a cobrança, bota a bola lá pelo lado esquerdo, sai trabalhando rapidamente com o Renan Castro, tá livre de marcação nesse momento, ele puxa o Guarani pro campo de ataque, ele vem carregando, vem buscando, faz o break, puxa o freio de mão, toca do lado, Cauã Jesus, devolve com o Renan Castro, lá na ponta canhota, encarou a marcação do Afonso, tentou cruzamento, voltou pra ele, cruzou, a Isaac, tenta o domínio, escapa da marcação, rola a bola do lado, devolve no Isaac, faz o domínio, girou, brecou, olhou, buscou alguém, faz a abertura pela direita, Inayan tenta a finta, escapa da marcação, girou bonito, carregou, tentou devolução pra grande área, João Victor por baixo, faz o corte, rasga, dá um bico nela o Kaique, ela sobra com o Garratti, a marcação do Donato pra cima dele, o Garratti dá um bico, ela sobra lá com o Maurício Antônio. 13 minutos desse primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Bogrão no campo de ataque faz a tabela, muito forte ali. O lançamento do Carlos Eduardo, para fora, só tiro de meta. Você já disse, eu volto a repetir e falar de novo, continua muito lento o Guarani. Os meias do Guarani estão fora da partida, esse é o problema. Pega muito pouco na bola o Cauã Jesus e o Carlos Eduardo. Quem estão muito enfiado no meio dos marcadores? Quem tá pegando mais é o Isaac, só que o Isaac tá mais próximo da área. Então o Guarani precisa dessa armação. O Carlos Eduardo precisa aparecer. Eu, se fosse o Hélio Cizenanto, falo, Carlos Eduardo, você vai jogar quando o Guarani tem a bola na linha da defesa, junto com o Donato e o Maurício Antônio. Você pega essa bola e você começa essa armação. Porque daí ela vem com mais qualidade, ela vem com mais velocidade, é um jogador que tem mais confiança. Então, retorna todo mundo. Isaac vem buscar o jogo, Carlos Eduardo vem buscar o jogo, e aí você avança em bloco, compactado. Todo mundo vem do campo de defesa para o ataque. Da maneira como tá, é o Inayan pegando a bola e errando o passe, é o Maurício Antônio pega a bola, vira o corpo, vê quem vai tocar, dá um passe a mais e depois ele faz o toque. É um Guarani muito lento, é um Guarani que sabe que é superior. O Floresta tem a estratégia muito clara, dá a bola para o Guarani e se fecha com a linha de 10 atrás do meio campo. Então o Guarani, óbvio, precisa ter paciência, precisa ter calma, precisa trabalhar o jogo, mas fazer isso com velocidade. Por enquanto tá na morosidade. O árbitro anotou uma falta do Celere para cima do Inayan. O Maurício Antônio foi rápido na cobrança, mas o árbitro estava de costas pro lance, mandou voltar. Volta tudo de novo. Volta a cobrada agora pela equipe do Guarani. Sobra a bola lá com o Maurício Antônio. Ele vem pelo círculo centro do gramado, carrega para o campo de ataque, dá um tapa lá com o Renan Castro. Lado esquerdo, encosta a marcação para cima dele do Eliandro. Ele fez o passe com o Cauã Jesus, tudo lá pelo lado esquerdo. Mais uma vez, bola recuada com o Renan Castro, que recuou para o Maurício Antônio. Essa receita a gente está vendo desde o começo. Vai no Renan Castro, volta o Maurício Antônio. Vai no Renan Castro, ele se vê apertado, volta o Maurício Antônio. E assim vai o Guarani, tentando chegar no campo de ataque. Cauã Jesus recebe lá no esquerdo, vai para a tabela com o Carlos Eduardo, não consegue o domínio. Bola escapuliu, foi para fora, arremesso manual de graça para a equipe do Floresta. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 15 minutos e meio aqui no Brinco de Ouro da Princesa. É a 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Floresta Também 0. Futebol Globo CBN. Vem Bogrão na recuperação de bola, o Cachoeira recua para começar de novo ali pelo círculo central do gramado. O Inayan estava lá pelo meio, já faz abertura com o Cachoeira. Escapa da marcação, bota a bola à frente, já sai na correria, vem João Vitor por baixo.
Chega atrasado o Cachoeira, comete a falta em cima do João Victor e recebe o cartão amarelo, Adriano Almeida. Eu não sei se foi lance para cartão amarelo. O João Vitor toma a frente e ganha do Cachoeira na corrida. E aí o Cachoeira acaba deixando um braço, mas não foi no rosto, nada. E também não acho que foi movimento de cotovelada. O árbitro entendeu como cotovelada, fato é, Cachoeira amarelado. Eu acho que foi um lance que o Cachoeira podia ter evitado. Esse choque aí com o João Vitor. A bola estava muito à frente. 16h40. E o João Vitor, esse João Vitor é o rei da cera. Toca a bola no campo de ataque. Vem Davidson, vem a equipe do Floresta ali pelo meio. Celeri. Ele vai na dividida pela bola. A bola sobra com o Donato lá no sistema defensivo. E fica caído o Celeri. O árbitro vai lá, dá uma olhadinha, segue o jogo. Vai trabalhando da equipe do Guarani na saída, o Celeri fica caído ali, o árbitro falou, olhou, chegou nele e falou assim, vamos levantar aí, olha lá, levantou, tem nada, tá tudo certo com ele. Renan Castro vem com a bola dominada pelo campo de ataque, aciona o Carlos Eduardo ali pela meia esquerda e faz o passe pela direita com o Inayan, já dominou bonito, colocou no gramado, vem Inayan pro campo de ataque, ele tenta a finta, o Celeri vai pra cima dele, comete a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Guarani, o Celeri chega ali com os braços no ombro, né, do Inayan, todo mundo pede cartão, que não aconteceu, Adriana. Puxou mesmo. Não acho que foi para cartão, mas como o árbitro acabou de puxar um cartão para o Guilherme Cachoeira, os jogadores do Guarani entenderam que o jogador do Floresta também mereceria cartão. Não foi o que aconteceu, mas o Bugre tem falta. Carlos Eduardo e Renan Castro se preparam para a cobrança. Se tá difícil na bola rolando, olha a oportunidade aí na bola parada, pertinho ali da lateral da área. Donatão tá lá dentro, ó. Donatão tá lá na área. É bom momento para a equipe do Guarani, 18 minutos deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Vai para a cobrança Carlos Eduardo e Renan Castro. Carlos Eduardo de direitinha, o Renan Castro de canhotinha. Os dois ali da cobrança da falta. Dois homens da barragem humana. Tá preocupado o Davidson, o goleirão do Floresta. Autoriza o árbitro. Carlos Eduardo, levantamento, segunda trave, desceu para fora do gol! Chegou batendo o Calman Jesus de perna canhota lá na segunda trave, foi para fora! Adriano Almeida. Na cobrança do Carlos Eduardo, ele foi lá no segundo pau encontrar o Cauã Jesus, que chapou de primeira, pulando no ar essa bola. Mas pro azar dele, ela foi muito pro canto, saiu, má finalização, tiro de meta, segue 0-0. E o Afonso deu uma pichotada, a bola ficou no ataque, arremesso manual pro Guarani de graça, hein? Só que aí o Renan Castro recua no sistema defensivo. Tava lá perto da área. Joga na confusão lá, Gabi Castro. Segunda vez que ele faz isso. Tem um lateral perto da bandeira de escanteio e essa bola vai direto para a zaga do Guarani. Então é isso, precisa acelerar, encurta a distância para o gol adversário. Se já está próximo do gol, toca esta bola já no campo de ataque. E aí precisa dos meias aparecerem. Isaac recebe aqui pela direita, faz o domínio, devolve no Inayan. Já deu um tapa ali pela meia com o William Farias, que recua no Donato no círculo central do gramado. Já dá um tapa na bola, abertura lá pela direita, pelo lado esquerdo. Renan Castro recebe, domina, devolve no Maurício Antônio. Maurício Antônio, zagueirão que vem, bota a bola pela direita. Dessa vez que chega com o Inayan. Recebeu, dominou, marcação tá longe ali do Garratti. Ele dá um tapa na bola pro Isaac. Lado direito, vem Isaac, breca, olha, levanta, toca com o Inayan, devolve no Isaac. Fica todo fechadinho a equipe do Floresta. Ali à frente, esse Floresta é uma mata fechada ali à frente da grande área, viu? Meu Deus do céu, viu? Vai Guarani, vai trabalhando de novo a bola com o Renan Castro. Deu um tapa na bola mais atrás ali com o Maurício Antônio. Ele busca alguém pro passe, até o Donato. Donatão tá lá, recebe a bola, faz o passe pela direita com o Inayan. Inayan recebe, fica acompanhando de longe ali o Garratti. Ele toca a bola do Carlos Eduardo, adianta demais a bola, chega João Vitor pro baixo, zagueirão, já faz a roubada. Tenta sair jogando rapidamente para a equipe do Floresta, abriu aqui pro lado esquerdo com o Buga. Ele botou no ataque, subiu a bandeira, tá valendo nada disso aí. O tal do Celeri estava lá na banheira. Tinha aquele patinho de borracha, tinha aquela escova de lavar as costas. Estava totalmente na banheira, com água quente hoje, viu, Adriano Almeida? Mas mesmo ele na banheira, bateu aquele desespero no Rafael Donato, que saiu correndo, picou essa bola para todo lado. Ainda bem que não estava valendo. E por falar em desespero, lembrando que na Série C não tem VAR. Então o auxiliar precisa ficar muito bem esperto, porque a gente está vendo cada lance ajustado na Copa do Mundo. Na Série C é no olho, viu? É no olho ali, no radar olhômetro. Vem Guarani pro campo da Cachoeira. Tenta fazer o cruzamento, a bola desvia. Ali em cima do Kaique, vai para fora, escanteio para o Guarani, Adriana. As jogadas mais agudas de ataque do Guarani têm sido pelo lado direito, como foi agora.
Mais uma vez na tentativa do Guilherme Cachoeira, essa bola desviou. Renan Castro dá a volta e vem aqui cobrar o escanteio. Já passamos de 21 minutos deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, escanteio para o Guarani, segundo do jogo, primeiro para o Bugre, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá, Cachoeira, perna canhota, levantamento, segunda trave, sobe o goleiro, deu tapa na bola, a bola tá viva no meio da grande área, sobrou pelo meio, a batida, exclama o goleiro, milagre do Davidson! Maranhão pegou de bate pronto ali na linha da pequena área, a queima-roupa, o goleirão fez uma defesaça, Adriana! Depois do escanteio, né? Essa bola sobrou pro Maranhão, que chutou de primeiro uma bomba no canto, o goleiro salvou o que seria o primeiro gol do Guarani, depois ela veio pro William Farias, mas aí já todo desequilibrado, ainda tentou, a bola saiu. Apenas tiro de meta. Goleirão Davidson, que defesaça fez o goleiro do Floresta. Vamos tirar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Chegamos a 22. Primeiro tempo de jogo. Placar CBN tá assim, ó. Guarani. Vem Bugrão pro campo de ataque. A batida de fora pra fora do gol. William Farias. Recebeu livre de marcação, soltou a bomba rasteira, saiu à direita do goleiro, Adriana. Ele se lamenta muito, sentiu o bom momento do Guarani depois da oportunidade anterior, por isso quis arriscar para assustar de novo o goleiro. Pegou mal na bola, é mais um tiro de meta. Guarani 0. Floresta. 0 também para a equipe do Floresta. Futebol Globo CBN. E você vê, Cabela, 22 minutos, foi a primeira finalização do Maranhão, que é o atacante. Então, o Guarani ele tem dificuldade para poder chegar próximo à área do Floresta. Ele tem a posse de bola, ele está no campo de ataque, mas é aquela posse de bola que não chega nos seus atacantes. Cachoeira, Maranhão, precisam aparecer para o jogo, mas a bola precisa chegar neles também. Então, um pouquinho de lançamento não faz mal a ninguém, coloca os atacantes no jogo. Vem Bugrão pro câmera ataque, o Inayan. Ele já toca na bola, era pro Cachoeira, se estica por baixo para fazer o quarto, o Kaique. Bota pra fora, remessa manual, que favorece a equipe do Bugre. Vai se ajeitando o Inayan para fazer a cobrança, mas tem o Donato. Eis o passe pro Donato, começa de novo, toque de bola com os defensores da equipe do Guarani. Mais uma vez o Maurício Antônio, já encontra o Renan Castro, lá pela esquerda. Pintou, levantamento da grande área, foi lá Davidson. Se estica tudo, bota ordem na casa do Floresta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem mais uma vez o Guarani tocando a bola no campo de ataque, passe é feito. Sobra de bola com o Isaac, pintou cruzamento na grande área. Sobe João Vitor, o corte foi feito, Calvin Jesus fica com ela, sobrou, girou, protegeu bem a bola, aperta a canhota. Já faz a abertura com o Isaac, devolve Renan Castro. Lá na ponta esquerda vem bola para a área. Passou por todo mundo, não passou pelo João Vitor. Faz a roubada, sai jogando errado, Floresta voltou. Mais uma vez Renan Castro, vem cruzamento para a grande área. Sobe João Vitor, mas vai se tornando ali o grande nome da zaga da equipe do Floresta. Na roubada de bola sai trabalhando mais uma vez o Nonato. Lá pela direita já bota o lançamento no campo de ataque. Maurício Antônio de cabeça estava lá para fazer o quarto. Já responde o Guarani com o William Farias, que vem carregando para o campo de ataque. Tem que aproveitar que o Floresta está meio aberto agora. Tem que ter velocidade, está aberta a marcação da equipe do Floresta. Vai tocando, breca, olha, Carlos Eduardo, toca o Isaac, fez o passe no Renan Castro, lá pela ponta canhota, devolve no Calvin Jesus para fazer o domínio, marcação encostada da equipe do Floresta, recua com Maurício Antônio para começar de novo para a equipe do Guarani. Tá 0-0 o placar do jogo. Bugrão tentando achar espaço nessa marcação cerrada da equipe do Floresta. Donato, toca na bola ali pelo meio, vem com o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo não tá legal no jogo hoje, viu, Gabi? Parece que falta confiança, ele pega a bola, ele toca ou pro Maurício Antônio ou pro Donato, ele precisa jogar de frente pro gol adversário, pegar a bola e enxergar onde tá o Maranhão, onde tá o Cachoeira, ó o Bugre. Maranhão recebeu, dominou, abriu pro Kaique, pro Isaac, rola a bola lá pelo lado esquerdo com o Renan Castro no cruzamento, sobe o zagueiro, faz o corte, ela sobra com o Garratti, tenta sair jogando pra equipe do Floresta, ele faz o break, a bola escapuliu um pouquinho, ele perdeu ali o kick da bola, recua para começar de novo, mais uma vez ali com o Kaique, toca no Garratti, a pressão em cima, chega o Guarani por baixo, na roubada, no bate e rebate, vem o Inayan para ficar com ela, tenta a devolução, joga a bola em cima do Celeri, joga a bola para fora, bateu em cima da canela do Celeri, o arremesso é manual para a equipe do Guarani. Girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 25:40. É o primeiro tempo de jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Floresta Também 0.
Futebol Globo CBN. Vai tocando a bola mais uma vez o Isaac, lá pela esquerda, com o Renan Castro, devolve pelo meio, Cauã Jesus, os dois estão do ladinho ali, um do outro, Isaac, Cauã, volta a bola, Renan Castro, tenta o passe pelo meio, buscou o Maranhão, passa pelo Maranhão. Zagueirão por baixo estava lá para fazer o quarto, a temperatura, falei que estava caindo, tá caindo, já estamos com 16 graus nesse momento. E ó, em queda livre, viu, gente? Em queda livre. Tá frio aqui em Campinas. Toca a bola mais uma vez o Guarani, campo defensivo. O Gabi, eu não tenho saco pra acompanhar jogador zagueiro tocando bola de um lado, toca do outro. Você imagina o torcedor que vem pra campo, quer o Guarani lá em cima e esse toque de bola aí. Aí depois o Tega... olha essa posse de bola, claro. A estatística vai estar a favor do Guarani, né? Na questão de posse de bola, de passe correto. Mas de fato, né? A gente não quer um Guarani afobado, um Guarani nervoso, mas tem que ser um Guarani objetivo. Esse passe do Guarani, ele precisa de mais velocidade, de mais rapidez. Finalização de longe o Maurício Antônio bateu quase no meio campo. E aí às vezes bate o desespero, né? Então tenta uma finalização como essa. Mas volto a dizer, se o meio-campista Cauã Jesus não aparecer, se Guilherme Cachoeira não aparecer, se o Isaac não aparecer ainda mais para fazer essa armação e o Cachoeira numa finalização, vai ficar difícil mesmo pro Guarani, aí vai faltar criatividade. Então tem que ser um Guarani mais objetivo, uma bola longa para poder pegar a zaga do Floresta fora de posição. Olha, eles têm dificuldade para sair jogando. Então a marcação-pressão precisa acontecer e acertar o passe. Vem Guarani na roubada de bola, sobrou Maranhão na grande área, rola a bola, Carlos Eduardo um pouquinho mais atrás, ele breca, abre lá pela esquerda com o Renan Castro, chega o Bugrão, cruzamento na grande área, tava lá, fez o corte esquisito ali pelo meio da grande área, saiu, escanteio. O corte o Buga bugou. O Buga bugou na grande área aí, Adriano Almeida. Deu bug total, né? Espanou o taco, né? Ele chutou pra cima, essa bola foi pra trás. Aí o goleiro tentou pegar para consertar tudo, saiu com bola e tudo, escanteio, Renan Castro na bola. É lá pelo lado esquerdo, vem bola para a grande área, terceiro escanteio do jogo, segundo para a equipe do Bugre. Renan Castro da batida de perna da canhota, o árbitro conversa com todo mundo ali no meio da área, tem o Donato sendo marcado ali, sendo seguro. Vem bola para a grande área, pintou levantamento na grande área, subiu de cabeça, passa por todo mundo. Passou pelo Maurício Antônio, vai sobrando aqui pela direita com o Isaac. Já domina o Isaac, fez o passe mais atrás para começar tudo de novo ali com o Inayan. Inverte a jogada com o Renan Castro lá pela ponta esquerda. Dominou, colocou no gramado, pintou cruzamento da grande área. Donato de cabeça, desviou para fora! Mas teve o último toque do zagueirão da equipe do Floresta. Escanteio, mais um para o Guarani, Adriana. Toque do grandalhão João Vitor. O Rafael Donato é alto, mas o João Vitor é mais alto ainda. O zagueiro do Floresta, essa bola bateu nele antes de sair em escanteio. Renan Castro é quem vem para a cobrança. Vai todo mundo para a área mais uma vez, 29 minutos este primeiro tempo. Vem mais bola para a grande área, vai se ajeitando ali Renan Castro para fazer a cobrança do escanteio, de perto da canhota, vai para a bola, preparou o levantamento, fechadinho, primeiro pau, sobe a zaga do Floresta, fez o quarto e voltou, Renan Castro cruzou na área, o desvio foi feito no primeiro pau, vai sobrando lá do outro lado, quem corre por lá é o Cauã Jesus, já faz o cruzamento, Cauã Jesus, esse ganhou 5 leitões, viu, Adriano Almeida? Maltratou a bola agora, né, Cabela? A bola lá na linha de fundo, pronta, pedindo para ser cruzada. E aí ele chutou, ele até tentou cruzar, mas foi alta, foi torta. Tiro de meta já cobrado. 29 minutos e 40, sai jogando ali de novo ao redor da grande área ali a equipe do Floresta, João Victor, dá um bicão na bola de perto da canhota, joga para o campo de ataque, tem a cobertura do Donato, tem também o Inayan, Donato, Inayan, vai fazendo o domínio da Inayan, evita a saída, fica com ela, fez o passe lá do outro lado com o Maurício Antônio, ajeita a bola perto da canhota, tem o Renan Castro lá do lado esquerdo, é ele quem recebe para fazer o domínio, o Guarani vai tentando chegar do campo de ataque mais uma vez, vem lá pela esquerda com o Renan Castro. O Cachoeira tá toda hora ali tentando se atirar ali para ver se recebe uma nas costas da zaga. Tá se ajeitando ali o Cachoeira. Deu uma sumida no jogo, Cachoeira, porque o jogo tá lá do lado esquerdo agora. O Cachoeira tá aqui pela direita. Vai tocando a bola mais uma vez o Bugre. Vem com o Donato. Rola a bola com o Isaac. Vem buscar o jogo agora sim. Cachoeira recebeu, dominou, foi pra finta, foi tocado. É falta. Foi falta. Foi falta. O árbitro não deu, mas foi falta clara em cima do Cachoeira. Recupera a bola, a equipe do Bugre vem pela meia. Isaac recebeu, dominou, passou pro Cachoeira, entrou na área, bateu, travado! João Victor, foi travada a bola pra fora, escanteio. Pra mim foi falta em cima do Cachoeira no lance anterior, Adriana. Foi falta sim, o Buga calçou o Cachoeira, mas o árbitro deixou correr.
Olha, não sei não esse juiz. Depois o João Vitor tirou essa bola, vibrou muito, mas é escanteio pro Bugre. Vai, Bugrão, pra cima do Floresta aqui pelo lado direito, escanteio. É o quarto do jogo para a equipe do Guarani, vai se ajeitando o Renan Castro mais uma vez para fazer a batida. Vai pro levantamento, tá todo mundo lá no meio da grande área, bom momento pro Bugre. Escanteio, 31 minutos este primeiro tempo. Cruzamento não teve o passe curto com o Carlos Eduardo, assim, cruzamento, segunda trave, foi lá o goleirão. Deu choque na bola, Davidson. Ela vai sobrando com o Cauã Jesus lá do lado esquerdo. Tira a marcação de dentro da grande área, faz o passe mais atrás com o Inayan. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 31,5 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, placar CBN. Taxinho! Guarani 0 para o Bugrão. Floresta. Também 0 para a equipe do Floresta. Futebol Globo CBN. Fala, Gabi, esse jogo aí, Gabi. É um jogo que não muda o panorama, posse de bola para a equipe do Guarani, mas é uma posse de bola que muitas vezes fica entre os zagueiros, fica com os seus volantes, lateral direito. Então, bola longa, coloca a Cachoeira como agora, ó, tá na linha de fundo, vai tentando um cruzamento, ganha um escanteio. O Guarani precisa utilizar também da bola aérea. Se tá difícil com a bola rolando, então busca o Maranhão, busca através de uma falta, de um escanteio, o Donato, zagueiros que estão na área. Precisa fazer algo diferente. É um Guarani muito moroso, que sabe que é melhor que o Floresta e acredita que vai marcar a qualquer hora. Mas essa qualquer hora, ó, o tempo vai passando. O Guarani tenta chegar agora, o passe foi feito muito forte, só a bola vai para fora, tiro de meta, saiu errado a equipe do Cachoeira, o goleirão Davidson ali, paga geral ali para a zaga da equipe do Floresta. Cabelas, daí sabe o que ele vai ter que fazer? Colocar um atacante, o Herbert, Guilherme Parede, ou mesmo Kevin para ter mais presença de área, e aí vai ter que tirar ou o Cauã Jesus ou o Isaac, um dos dois, tira alguém do meio campo, coloca mais um atacante, que daí o Herbert tem a velocidade, o Kevin tem um pouquinho mais de presença de área junto ali com o Maranhão. Certamente, se continuar este panorama 0-0, Guarani com dificuldade na infiltração, vai ter que colocar um atacante de velocidade. O Matheus Martins tomou uma dura do árbitro ali no meio campo, foi cinematográfica. Você viu só, Adriano Almeida, como ficou bravo o árbitro? É, muito bravo com o jogador do Floresta, que conversa demais e pede demais. Vem Guarani pro campo de ataque, tenta o lançamento ali pela esquerda, perde a bola. Sobra de bola com o Floresta, está jogando com ele, Matheus Martins, já bota no campo de ataque, Scheleri. No meio do caminho ele fica com a bola dominada, devolveu errado. Jogou a bola nos pés ali do Leston Júnior, o técnico do Floresta. Ficou pé da vida o Leston ali com esse passe errado do Scheleri. Recupera o Guarani, vem pro campo de ataque, a vez do Guarani errar. Erra lá, erra cá. 33:50. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Bola recuada para começar de novo lá com o Valdo. Perna direita, despacha para o campo de ataque. No meio do caminho faz o toque ali a equipe do Floresta. Vai para a tabelinha, Matheus Martins. Um pouquinho mais atrás ali com o Nonato. Deu um tapa na bola para o João Victor. Começa de novo o zagueirão, que já abre pela esquerda. Kaique recebe, domina, devolve pela meia. Trabalhando o Matheus Martins com ela. Trabalha a bola, vai chegando o Buga. Deu um tapa na bola ali pelo meio. O Nonato recua mais uma vez para começar de novo. Sai jogando com o Afonso, que encontra o Eliandro. Bota a bola no campo de ataque. A equipe do Floresta que vem. Fazia tempo que o Floresta não vinha para o campo de ataque, hein? Fez o passe ali pelo meio. Garratti tenta o passe errado, Inayan fica com ela, faz o passe, e o Guarani não tem saída, ó, não tem pra quem sair, tá todo mundo encolhido, não tinha quem sair, ele faz o passe lá pela esquerda com o Carlos Eduardo, rola a bola com o Renan Castro, agora vem Guarani pro campo de ataque, vai trabalhando mais uma vez a equipe do Bugre, deixa do lado curtinho com o Cauã Jesus, perto da lateral do campo, tem marcação em cima dele, puxa pela meia, ele breca, devolve, Carlos Eduardo com ela, na armação pra equipe do Guarani, encontra o Nonato. Livre, o Donato já deu um tapa pro Inayan aqui pela direita. Todo fechado a equipe do Floresta. Volta a repetir, é uma mata fechada essa Floresta aqui na frente da grande área, hein? Agora ele não consegue furar essa marcação da equipe do Floresta. Renan Castro domina, recua. Mais uma vez Maurício Antônio. Mais uma vez todo mundo. Só tem o Kaique França lá no campo do Guarani. Todo mundo no campo do Floresta. Inayan fez o passe aqui pelo lado direito com Cachoeira. Fez a finta, levantamento da grande área. Sobe Valdo de cabeça para fazer o corte. Sombra de bola com o Renan Castro. Bateu o rasteiro. Explodiu em cima do Nonato. Volta a bola com o Renan Castro. Lá na bandeirinha do escanteio. Ele faz a proteção. Matheus Martins vai para cima dele. Protege bem Renan Castro. Devolve com o Cauã Jesus. Toque do lado. Maurício Antônio. Zagueirão.
Brandão bateu de fora, explode em cima do zagueiro Valdo. A bola volta ali pelo meio, o Guarani vai tentando fazer a pressão nessa reta final de primeiro tempo. Rola a bola, Isaac de calcanhar, mais atrás ali com o Inayan, bateu de fora, explodiu em cima do Garratti. Aí parece que tá batendo desespero, viu, Gabi? Parece que tá batendo desespero do Guarani. E aí é leitura de jogo errada, porque assim, quem tem mais oportunidade e chance na estatística de criar uma boa jogada, é o Isaac ou é o Inayan? É o Isaac, que é meio campista. Se o Isaac tá com a bola, por que você vai tocar pro Inayan que tá atrás de você? Então, essa leitura de jogo é que me incomoda, equivocada dos jogadores. Se você é um jogador de meio campo, se você tá no campo de ataque, por que você vai tocar pra alguém que tá atrás de você? Você é este meia de criação. E aí chega o Inayan que é bater no meio campo. E aí que é a finalizar, o Maurício Antônio já 2 chutes que mal chegaram no gol do Dameson. Então, assim, vai bater no desespero, vai bater no nervosismo. O Guarani tem que ter objetividade, o Guarani tem que chegar ao campo de ataque com o Guilherme Cachoeira pela direita, o Inayan tem que aproximar, o Isaac tem que melhorar a sua movimentação. Se for pelo lado esquerdo, o Cauê Jesus tem que jogar muito próximo do Renan Castro. O Maranhão precisa se movimentar melhor, falta movimentação. O que eu sinto do Guarani, uma partida displicente até agora. Ele sabe do que é melhor, ele sabe que é melhor do que o Floresta, acha que vai ganhar a qualquer momento. E futebol não é assim. 37 minutos, vem Floresta para o campo de ataque, lançamento feito lá pela ponta direita, chega Maurício Antônio, faz o corte, joga a bola para fora, arremesso manual para o Floresta, é lado direito, abre bravo, hein? Foi lá e deu uma dura agora no Hélio Cizenando, foi ali no tete-a-tete com o técnico do Guarani. YouTube da CBN Campinas, o Paulo diz, Guarani vai se perder na Floresta, tem isso também, você falou que tá difícil, né? De mata floresta, fechada. mata fechada para não se perder na Floresta. Pois é, não pode se perder na Floresta. 37-40. Arremesso manual cobrado, vem bola pra grande área. Sobe a zaga do Guarani, não acha nada. A bola vai sobrando. Kaique França parou no meio do caminho. Garratti ficou com ela, dominou, protegeu. Mais atrás, rolou. Quem chega é Kaique, joga na grande área. Tava lá no meio o Donato. Para fazer o quarto, joga a bola para fora, arremesso manual pro Floresta que aperta nesse momento, hein? 38 minutos deste primeiro tempo. Vai chegando ali o Kaique para fazer a cobrança, sem muita pressa. Busca alguém, já joga no Garratti. Devolve, mais uma vez no Kaique. Garratti, Kaique, faz o domínio, toca no Garratti. Lá na linha de fundo, tem marcação do Inayan por baixo. Faz o quarto, mas joga errado. A sobra de bola com Buga. Inverte a jogada, lá do outro lado pro Eliandro. Corre também Renan Castro. Só protege o jogador do Guarani, a bola vai para fora. Arremesso manual para o Bugrão. 0-0 o placar do jogo com 38 minutos e meio deste primeiro tempo. Bola recuada com Kaique França. Inverte a jogada aqui pelo lado direito com Inayan. Para sair jogando a equipe do Bug. Tem uma avenida. E a torcida fica. A gente escuta a torcida chiar porque tem uma avenida e ele vai lentamente para chegar no campo de ataque. A torcida tá vendo que dá para chegar um pouquinho mais rápido, né? Mas tem que ter essa pressa, tem que ter a oportunidade da marcação aberta da equipe do Floresta. Carlos Eduardo deu um tapa na bola, buscava o Cachoeira que não achou nada, quem achou foi João Vitor. Faz o quarto zagueirão, já toca com o Celeri, tenta a finta, Donato por baixo, rasga, dá um bico na bola, joga para fora do campo. Quase 40 minutos deste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro, pela Série C, tá 0-0 o placar do jogo. Tem arremesso manual já cobrado pelo Kaique. Ali pelo meio quem recebe, Matheus Martins, joga no Buga. O Buga safa-se ali do Maranhão, toca na bola lá pelo lado direito com o Afonso. Despacha para o campo de ataque, vem Matheus Martins, faz a finta, toca na bola. Eliandro recebe lá na ponta direita, ele breca, gira, tenta o passe mais atrás, dá de graça. Carlos Eduardo recupera para o Guarani que volta com o Maurício Antônio. Já deu um tapa na bola, tá livre de marcação Cachoeira. Ele bota a velocidade, vem para o campo de ataque aqui pelo lado direito. A marcação vai encostando, ele vai carregando, já chegou na área, fez o break, perdeu a bola. Quando ele faz o break, ele dá o giro, ele deixa a bola de graça para a saída de jogo do Buga. Toca na bola com o Garratti, já fez o passe no campo de ataque com o Matheus Martins. Ele breca, olha, marcação encostada ali do William Farias. Já rola a bola com o Eliandro, 40, toque CBN tá marcando 40. Eliandro recua, um pouquinho mais atrás ali com o Nonato. Deu a bola pelo círculo central do gramado com o Buga, mais uma vez que faz a abertura pela descida com o Kaique. Aí tocando a bola a equipe do Floresta, de um lado, do outro, sem pressa nenhuma. E é isso que eles querem, eles vão ficar tocando a bola aí até acabar o jogo, ó, se ninguém apertar. Porque eles querem isso. E o Guarani recuou de uma vez, não tem ninguém para fazer aqui a pressão na saída de bola do Floresta. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 40, primeiro tempo de jogo, placar CBN tá assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Floresta Também 0 pro Floresta. Futebol Globo CBN.
Continua tocando a bola a equipe do Floresta. Campo defensivo aqui pela esquerda. Agora quem recebe é o João Victor. Zagueirão Raiz que vem para o campo de ataque. Faz o break. Bola do lado com o Garratti. Fez o passe pelo círculo central do gramado ali com o Buga. O Buga domina a bola, levanta a cabeça, olha o espaço, toca na frente, Celere, dentro do domínio, perde a bola, recupera a equipe do Bugre. Na saída do Guarani, Williams Farias. Demorou para fazer o passe, olhou, buscou, vem carregando a travessa linha do do campo. Williams Farias, agora sim, encontrou o Cachoeira. Na ponta direita, João Victor vem na marcação, ele faz o cruzamento, rasteirinho por baixo. Valdo faz o corte, Cachoeira briga pela bola com os grandalhões ali. A bola sobrou com o Inayan, faz a finta, Inayan. Tocou a bola na grande área. E agora o Inayan tinha chance, o Gabi Castro, de partir ali pra cima, pra dentro da grande área, porque era só ele jogar na linha de fundo, ele saía livre ali na cara do gol. Mas parece que falta confiança, né, de finalizar ou de caminhar um pouquinho mais com a bola e aí sim ter uma tomada de decisão melhor. É um Guarani instável que nos últimos minutos parece que o cansaço bateu também, porque é 40 minutos se movimentando, tentando, mesmo que de uma forma errada, mas tentando este gol e aí respira, né? Deixou essa posse de bola com o Floresta para nos últimos minutos fazer a marcação-pressão de novo. Cachoeira chega na linha de fundo, tenta o cruzamento, teve desvio, bola para fora, escanteio. Escanteio. Fazia tempo que eu não chamava você, Adriana Almeida. Mas o escanteio não, né? Porque, se eu não me engano, esse já é o quinto pelo lado direito. Isso. Mas agora não é Renan Castro. Carlos Eduardo é quem vem pra bola. Vai lá o 15, Carlos Eduardo pra cobrança, tá todo mundo lá no meio da área. 42,5 desse primeiro tempo, vem Bugrão pra cima do Floresta. Escanteio, mais um pro Bugrão. Vai lá, Carlos Eduardo, tá autorizado, perto da direita, levantamento, segunda trave. Dá pra voltar o Renan Castro da cobrança lá? Hein, Gabi? Tem um terceiro também pra ajudar. E olha lá o contragolpe. Vem Floresta pro campo de ataque, Matheus Martins, ele puxa o contra-ataque da equipe do Floresta. Faz a finta, puxa pelo meio. Escapa do segundo marcador, rola a bola com o Garratti, mas aí o passe é ridículo. Aí o passe foi feio, deu de graça para a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Aí mais uma vez o Guarani para o campo de ataque. Vem carregando lá pela esquerda com o Renan Castro. Toca na bola. Chegou por ali o Calvão Jesus. Isaac tenta a tabela. Por baixo, corte feito. Saiu lá da grande área o Afonso para fazer o corte. Arremesso mandou cobrada pelo Guarani. Calvão Jesus com ela. Recua. No Maurício Antônio para começar de novo com o zagueiro. Taca lá pelo lado esquerdo. Vai trabalhando por ali mais uma vez o Cauã. Rola a bola com o Renan Castro. Encosta a marcação do Matheus Martins para cima dele. Devolve a bola no Maurício Antônio, agora o Donato e agora o Inayan. Aí tocando a bola, Guarani de um lado, de outro, volta o Inayan, olha ali pro Donato, fala assim, é com você mesmo, toca a bola lá. Donato para Maurício Antônio, Renan Castro lá na esquerda, Maurício Antônio preferiu voltar com o Donato. Donato já faz o passe com o Inayan aqui pela direita. Vai encurtando espaço ali pertinho da grande área. Inayan chega com Cachoeira, aberto pela direita, o Garratti encosta a marcação, ele devolve no Donato. Vai fazendo o toque de um lado, vai fazendo o toque do outro. O Maurício Antônio com o Donato. Donato de novo vem com ela. Fez o passe com o Cachoeira. Toca na frente com o Inayan. No peito, faz o domínio. Tenta a devolução. Mais atrás com o Donato. Ameaça o chute. Prefere o passe com o Inayan. Recua com o Maurício Antônio. O Donato estava passando em ponta direita aqui. Não fizeram passe para ele. Ficou chateado ali. Vai ter que correr de volta agora. Tudo lá atrás. Começa de novo. Vem Guarani. Maranhão fez o passe. Quando ele fez a parede, passou errado. Sai jogando a equipe do Floresta. Vem pelo campo de ataque mais uma vez. Matheus Martins, lançamento feito. Donato se reposiciona ali pelo meio para fazer o corte. E o Maranhão foi cobrado e não gostou não, viu? Respondeu ali, teve... E continuou batendo boca. Então. Trabalha mais uma vez o Guarani. Inayan, Cachoeira, recebe, domina, encosta dois marcadores para cima dele. Ele vai na linha de fundo, a grama soltou ali, hein? Escanteio, soltou a grama ali, o Cachoeira ficou pé da vida. Tem alguns remendos no gramado do Guarani, alguma manutenção foi feita no gramado do Guarani e a grama tá soltando, Adriana. Tá horrível, inclusive o Inayan reclamando aqui com o Cachoeira. Me chamou a atenção, olha, eu acho que fazia uns 2 meses que eu não fazia jogo aqui no Brinco. O gramado piorou demais nesse tempo. Escanteio pro Bugre, Renan Castro na bola. Vai todo mundo lá pro meio da grande área, 45,5. Renan Castro da cobrança do escanteio, perna canhota, levantamento fechado, desvio de cabeça, bola tá viva pelo meio. Chega o zagueiro para fazer o corte ali pelo meio, quem sobra é Garratti de cabeça, Matheus Martins, tenta o toque de cabeça, mas ela sobra com o Isaac, já devolve pelo lado direito,
Renan Castro aqui pela ponta direita, faz o levantamento para a grande área, passa por todo mundo, teve descido no meio do caminho. Último toque do jogador do Guarani, o árbitro tá dando escanteio, é isso, Adriana? Não, foi escanteio sim. Foi o último toque de cabeça no zagueiro do Floresta, no Eliandro. Escanteio agora pelo lado esquerdo, é o Carlos Eduardo quem vai por ali. 8º escanteio no jogo, 7º para a equipe do Guarani, vem bola para a grande área, levanta o torcedor, começa a cantar aqui no brinco. Vai fazer o levantamento mais uma vez, a bola vem para dentro da grande área, tá todo mundo lá na área. E o árbitro vai chamar a atenção dos jogadores que estão aquecendo ali do Floresta, é isso, Adriana? Na verdade, Cabelal, os reservas do Floresta estão reclamando que a bola não tá na marca correta. Aí tá rolando um debate ali e o árbitro falou, a bola tá sim no lugar certo. Dá uma bronca nos jogadores antes da cobrança do escanteio. É uma catimba organizada da equipe do Floresta, né? Olha lá, tirou, olha lá, agora tem o jogador caído no meio da área, tem confusão ali no meio da área também. E o clima esquentou aí, Adriana. É, o William Farias ali, o jogador do Guarani, que discute muito, tá muito bravo. O árbitro vai ali agora tentar acalmar os ânimos. Tem outro jogador do Floresta caído. O árbitro vai olhar. Não acho que o árbitro vai fazer nada mais enérgico, não. Mas deu uma confusão por ali. O árbitro estava de costas para a área. Não tem VAR. Ali os jogadores... Mas tem auxiliar aqui que tá olhando para a área, ó. Mas ele não vai entrar nessa. Ele não vai entrar nessa. Vai cobrar o escanteio e não vai acontecer absolutamente nada. Vem bola para a grande área, 47. Já estamos com 47. Subiu a placa de mais um. Mais um lá. Vamos a 48. Vem bola para a grande área, escanteio para o Bugrão, correu para a bola, Carlos Eduardo bateu fechadinho, primeiro pau, subiu lá de cabeça o Celeri para fazer o quarto, e agora o árbitro que deu um minuto a mais encerrou o jogo. Ele deu um minuto a mais, encerra com 47,5. Fim de papo, fim de primeiro tempo, os jogadores do Guarani vão lá para cima da arbitragem, viu, Adriana? Vão reclamar desse acréscimo, o árbitro explica o que aconteceu. Ele deu 1 minuto apenas, mas aí nos acréscimos já tá com aquela confusão do escanteio. É isso que ele conversa com os jogadores do Guarani, mas o que chama a atenção mesmo, Cabela, nesse apito final não é essa reclamação, mas sim as vaias do torcedor bugrino, que obviamente esperava pelo menos um gol, pelo menos qualquer vantagem do Guarani, o que não aconteceu nesse primeiro tempo. E o goleiro, o Temisson, parece que tá batendo boca ali com o Maranhão. Não, só está cumprimentando ali o Maranhão. Eu vi de longe os dois conversando, falei, será que vai esquentar o clima ali? Olha, em cima do que a Adriana falou, que a reclamação é o menos problemático ali, é mais a vaia do torcedor, justamente o Gabi estava falando em off aqui para mim. O problema da arbitragem com o acréscimo de 1 minuto a mais foi o menor do problema em todo esse primeiro tempo, né, Gabi? Só aquela casquinha do comentário daqui a pouco. Isso, encerrar em 47,30 foi o menor dos problemas do Guarani neste primeiro tempo, que foi moroso, lento e displicente. À minha frente está passando a Adriana Almeida com 395 blusas e 2 gorros. Ai, Cabela, depois de uma certa idade eu descobri que eu morro de frio. Eu detesto frio, viu? E aí, o clima acha de mudar justamente no sábado à noite, fazendo um jogo aqui no Brinco, né, Adriana? Pois é. Muito bem, final do primeiro tempo, intervalo aqui no Brinco de Ouro, 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Floresta. Vamos para aquele intervalinho, vamos tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta para todo o segundo tempo de Guarani e Floresta aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo! Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Guarani e Floresta. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa.
encontrar os amigos, reunir a família, que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza, eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia, uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$ 128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família, que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza, eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia, uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Guarani, Floresta. Muito bem, 21 horas mais 24 minutinhos. Intervalo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, 0-0. O placar desse primeiro tempo para Guarani e Floresta. Os demais jogos dessa noite pela Série C, vou dar uma passadinha aqui. O Santa Cruz está vencendo a equipe do Ituano por 1-0. Quem mais aqui? Os outros jogos de hoje, Ferroviária e Caxias estão empatando em 0-0. O Guarani também está 0-0 com Floresta. Os demais jogos dessa noite pela Série C. Amanhã Floresta. tem mais, tá? Amanhã tem Ipiranga e Paysandu. Jogo às 11 horas da manhã lá no Rio Grande do Sul. Tem o Anápolis contra o Botafogo. Esse jogo às 9 da noite de amanhã. Que belo horário também para o domingão, 9 horas da noite, hein? 19 horas da segunda-feira tem Brusque e Figueirense. Vocês estão ouvindo uma campainha de fundo aí? É que nesse momento tá tendo aquela brincadeira dos torcedores que entram no gramado pra jogar e fazer o gol. Agora o cara foi fazer a finta ali no mascote do Guarani, levou um escorregão, o torcedor gostou, hein? Não é só pro jogador que tá difícil. Pois hoje. é, gente, pois é. Brusque e Figueirense se enfrentam na segunda-feira, 7 horas da noite. Amazonas e Itabaiana, às 9 da noite da segunda-feira também. Já tivemos encerrados, hein? Atenção, hein? Inter de Limeira, hein? Aqui da nossa região, a Inter de Limeira bateu o Maranhão por 1-0. Resultado que coloca a Inter na vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Confiança em Barra. O Barra foi lá no Sergipe e venceu Confiança por 2-1. O Maringá goleou Volta Redonda por 4-0. Esses são os jogos desta 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. São 21 horas mais 26 minutinhos. As duas equipes continuam nos vestiários e o pessoal que cuida do gramado aqui no Brinco de Ouro está em campo tentando arrumar o gramado, né? Principalmente nessas falhas que temos aqui. Na verdade são algumas marcas que a gente viu que foi feita uma manutenção ali. Manutenção foi feita. Agora não divulgou, pelo menos eu não tive acesso a essa divulgação.
dessa manutenção que foi feita. E a gente olha, aqui na lateral do campo, bem à frente aqui das cabines, tem 1, 2, 3, 4 partes do gramado que foram trocados ali por alguma manutenção. E aí a gente olha lá na área, ó. A área aqui do gol, debaixo do placar, também tem essa manutenção que foi feita ali também. Sem dúvida. Eu acho que o Guarani aproveitou essas 2 semanas que o Guarani não jogou aqui, foram 2 jogos fora, e tentou fazer alguma manutenção aqui. Só que aqui desse lado aqui, à frente das cabines aqui, ficou horrível esse gramado aí, hein, Gabi? Pro lado positivo pro Guarani, no segundo tempo, onde ele vai atacar, não tem essas falhas. Então talvez um pouco ele tenha sofrido no primeiro tempo por conta dessas falhas aqui pelo lado direito. A área a gente está vendo ali, né? Os profissionais trabalhando, tentando colocar a grama no local. Onde o Guarani vai atacar neste segundo tempo, o gramado está melhor. Então é algo que ele não vai poder se apegar a isso. Mas de fato chama a atenção, porque o gramado do Brinco de Ouro... A gente sempre elogiou. Sempre elogiou nos últimos anos, sempre impecável, e hoje está diferente. Muito bem, 21 horas e 28 minutinhos. Vamos com o comentário do jogo? O comentário do jogo. Agora, Gabi, eu coloco naquela sua fala que o acréscimo, o pouco acréscimo foi o menor do problema, como também esse gramado defeituoso também encaixa nesse menor dos problemas do Guarani, não é? 1% para cada só, e os outros 98% nós vamos falar agora. Quem enxerga e quem está olhando as estatísticas, né, vai achar que foi um massacre do Guarani, que foi um belo primeiro tempo, porque olha só, posse de bola, 71% para o Guarani, apenas 29% para o Floresta. Posso fazer a pergunta? Por favor. Desse 71, na estatística, você tem quanto foi na defesa? Uns 60% ali da defesa, você pode ter certeza disso. Finalizações, 8 do Guarani, apenas 2 do Floresta. No gol, o Guarani acertou 3 vezes o gol, o Floresta nenhum. Escanteios, 7 para o Guarani, 1 para a equipe do Floresta. Mas de fato isso são números, são estatísticas. O que nós vimos durante os 47 minutos e meio deste primeiro tempo não foi um massacre, foi um domínio do Guarani. Isso realmente aconteceu. O Guarani dominou o seu adversário. O Guarani, ele teve posse de bola no campo de ataque. Mas quem estava no campo de ataque com essa posse de bola? Os zagueiros. E aí que vem o seu questionamento, o seu comentário, né? Quantos % de posse de bola com os zagueiros do Guarani? A maior parte. Ou com o Maurício Antônio, ou com o Rafael Donato, e aí tocava para o Inaia pela direita, o Inaia reclamando, gesticulando, que o meia de articulação do Guarani não aparece. Então, o João Paulo hoje fez muita falta, porque o Cauê Jesus, ele foi jogar lá na esquerda. O Guarani hoje praticamente não jogou no 4-4-2, foi quase um 4-3-3, porque o Inaia era quase como um ponta esquerda. Ele não vinha buscar o jogo. A gente não viu, por exemplo, o Cauê Jesus, desculpa, a gente não via o Cauê Jesus aqui na direita, por exemplo. E se ele entrou no lugar do João Paulo, o João Paulo aqui em campo, a gente vê na direita, a gente vê na esquerda, a gente vê no meio, a gente vê o João Paulo buscando o jogo, a gente vê o João Paulo próximo da meia-lua, ele corre todo o campo. O Cauê Jesus, ele praticamente guardou posição do lado esquerdo. O Isaac guardou posição um pouco mais para o lado direito. E aí quem ficou na armação no meio centralizado? Ninguém, porque o Carlos Eduardo ficou mais recuado. Então ficou um buraco ali centralizado no Guarani, que faltou esse poder de infiltração. Alguém pegar a bola e enfiar ali para o Maranhão, que está em condições de finalizar. Em condições para o Cachoeira sair nas costas aqui do lateral esquerdo, do Kaique do Floresta, em condições de finalizar. Então, o Guarani finalizou no gol muito pouco. O Guarani não teve nenhuma oportunidade clara. Você tem 71% de posse de bola e você não tem nenhuma chance clara de gol, aí tem um problema muito sério e que precisa ser identificado por Hélio Cizenanda. Não é normal ter mais de 70% de posse de bola e você não criar oportunidade e chances de gol. Porque se o Davidson tivesse feito 8 defesas, bola na trave, na rede pelo lado de fora, aí a gente poderia justificar, olha, apesar do 0-0, o Guarani fez isso, faltou capricho ou uma outra coisa. Não foi o que aconteceu hoje. O Guarani teve posse de bola, mas muitas vezes foi uma posse de bola inútil. O que é uma posse de bola inútil? Você tem a posse de bola e você não sabe o que fazer com ela. E aí quem está com ela é o seu zagueiro, é o seu lateral direito, é o seu defensor. Então acho que faltou um pouquinho de proatividade, de rapidez,
de entendimento do jogo. O Hélio Cizenando já poderia ter feito uma alteração sem mexer na equipe, não precisava ter substituído, mas quem está em campo fala, peraí, Carlos Eduardo, vem jogar na linha de zaga, você vai puxar a equipe para frente, você vai fazer esse toque de bola, você vai começar a construir as jogadas. Não foi o que aconteceu, de vez em quando ele vinha recuar, mas muito pouco, então foi um Guarani muito aquém. Coloco na conta da displicência, porque o Guarani ele é muito superior, o Floresta ele não consegue trocar 5 passes. Floresta tem a posse de bola e erra a passe. Tanto é que o Kaique França não fez uma defesa. O Floresta, quando teve essa posse de bola, ele não conseguiu chegar próximo ao gol do Kaique França. Então o Guarani sabe dessa fragilidade. O jogador é experiente. Ele já percebeu que ele é muito melhor do que seu adversário. Mas o futebol, se o Guarani for levando este jogo, achando que pode vencer a qualquer momento, ele pode se complicar. Ele se complicou contra o Confiança, ele se complicou contra o Figueirense e ele pode se complicar hoje. 3 jogos considerados fáceis. Mesmo 2 fora de casa, o Guarani é muito superior ao Confiança, que está afundado na zona de rebaixamento. O Figueirense com muitos problemas, também distante do G8, e o Guarani não conseguiu a vitória. Hoje, novamente, pega o Floresta, que é o 8º colocado, mas uma equipe muito limitada e demonstrou isso aqui no Brinco de Ouro até aqui, e o Guarani não conseguiu balançar as redes. E o Guarani tem o melhor ataque da competição. Então, chamou a atenção, sim, essa morosidade do Guarani de não conseguir balançar as redes. Aliás, disparado, né? Disparado, ó, o melhor ataque da competição. Agora não, o Maringá passou, porque agora o Maringá fez 4 hoje. Tá. Mas é com 4 de hoje. Tá, então tinha 23 o Guarani, agora o Maringá chegou a 26. Guarani voltando a campo, eu faria a alteração, a Adriana Almeida vai confirmar já, pelo jeito não teremos. Então o Hélio Cizenando deve ter dado um voto de confiança nos atletas, mas pelo menos a postura, essa sim o Guarani precisa mudar. Aliás, Gabi, em cima de tudo isso que você está dizendo, o Guarani tem 23 pontos. Neste momento, com esse empate, vai chegando a 23 pontos. Só que ele está a 4 pontos do Floresta, que tem 19, que é o primeiro fora do G8. Sim. E o Guarani vai jogar a próxima rodada contra o Paysandu, lá em Belém do Pará. Exato. E depois pega aqui, no Brinco de Ouro, o visitante mais indigesto da Série C, que é a Inter de Limeira, que nesse momento está na 2ª posição. Olha aí a sequência do Guarani. Então, a vitória hoje é fundamental para o Guarani. Não pode vacilar. Contra adversário que você é muito superior, você precisa matar a partida. Já poderia estar 2-0 aqui para o Guarani se tivesse criado as oportunidades. Tem muita qualidade, é muito superior. Agora, para furar bloqueio, você precisa de agilidade, precisa de velocidade, precisa de criação de jogada ensaiada. Então, ficou devendo muito o Guarani neste primeiro tempo. Vamos ver para a etapa final o que o Hélio Cizenando conversou com os atletas, o que eles vão demonstrar. E o rendimento precisa ser muito melhor para essa vitória ser conquistada, até porque a Série C está afunilando, chegando o segundo turno. 4 pontos separam o Guarani do 8º colocado, tá todo mundo junto nesse G8. Muito bem, as duas equipes já vão voltando aqui programado, o Brinco de Ouro da Princesa para o segundo tempo, de 0-0 o placar da primeira etapa e da etapa, e me parece que ninguém mexeu, né? Ou ninguém vai mexer, né, Adriana? Não, Cabela, em princípio aqui no meu visual, nenhuma movimentação de alteração no intervalo. Muito bem, tá ali o Celeri conversando com o árbitro da partida, os jogadores do Guarani fazendo aquela reunião final ali antes do reinício do jogo. O árbitro chama a atenção das duas equipes para que se posicionem, porque no meu cebolão aqui já são 21 horas e 35 minutos, hein? 21 horas e 35 minutos no meu cebolão aqui, ou seja, né, tem que recomeçar, tá atrasado aí já, viu? Já tá atrasado aí esse início de segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. A bola está sendo colocada ali no centro do gramado, hein? Saindo de bola com a equipe do Bugre. Todo o segundo tempo para você a partir de agora aqui no Sonsaço da CBN Campinas. Ali ao centro do gramado, Maranhão e Isaac. Tudo pronto, o árbitro da partida conferindo ali com seus auxiliares. Tá tudo certo para o reinício da partida. Vai começar o segundo tempo para você acompanhar aqui com a gente. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Floresta. Vem Guarani para a primeira investida, mas volta aquela história do toque de bola no sistema defensivo. Faz o passe para lá, vem aqui o Donato, volta a bola lá
com o William Farias, que está um pouquinho mais recuado desse comecinho. Tenta estar jogando com o Inayan. Joga a bola em cima do marcador, mas a bola volta no Inayan e vai para fora. O arremesso manual para a equipe do Floresta. Aliás, o William Farias no primeiro tempo praticamente sem função, né? Um primeiro volante, porque o Floresta não atacou, então tranquilinho. Fazendo uma linha de 3 defensivamente, soltando os laterais. Essa é a ideia. Pelo jeito é isso, né, Gabi? Já pode ser uma primeira mudança aí do técnico Hélio Cizenando, né? Já que tá sem função como meio campista, né? Reforça. Só que o Floresta joga com um atacante também, né? Então se fizer uma linha de 3 defensivo, eu acho um pouco de desperdício, mas vamos acompanhar. Bola chega com o Renan Castro aqui pela esquerda, dá um bicão na bola de perto da canhota, joga pro campo de ataque, direção do Maranhão. Ele tenta a proteção, foi puxado pela camisa, quase arrancaram a camisa do Maranhão. O tal do Valdo ali, ele quase arrancou a camisa do Maranhão e nem puxão de camisa é cartão amarelo e ponto. Só que ele não deu, viu, Adriana? E o Valdo ainda fez um sinal de joia, do tipo, eu fiz a falta. E saiu correndo para longe do juiz, nada de cartão. 1 minuto e meio de bola rolando, sai jogando o Guarani ali com o William Farias, já rola a bola com o Inayan lá pela direita, o Inayan faz o break, devolve o William Farias. O que tá mudando agora é que tem mais um para tocar a bola ali no sistema defensivo, que é o William Farias agora. Aí vem Maurício Antônio, fez o passe, Renan Castro devolve no Maurício Antônio. Maurício Antônio levanta a cabeça, em vez de passar pro Donato, jogou lá pro William Farias, que é o homem que está ali para ajudar no toque de bola, para ganhar um pouquinho mais de posse nesse segundo tempo. Vai tocando a bola a equipe do Guarani, tentando chegar no campo de ataque, desvio foi feito, bola para fora, arremesso manual para o Bugre, já cobrado, bola no gramado, vem Isaac, toca no Inayan, recua no William Farias. O William Farias busca alguém, ele encontra quem? Maurício Antônio, pela esquerda. Maurício Antônio pega, pisa na bola, olha, encontra quem? Donato, tá do lado ali, fez o passe pro Donato. Rola a bola lá pela direita pro Inayan, fez lançamento no campo de ataque, lá na ponta direita, chegou por baixo, zagueirão raiz, dá uma zagueirada, joga a bola para escanteio, João Victor. Escanteio, primeiro do segundo tempo, 8º do Guarani, Adriano Almeida. Pelo lado direito do ataque do Bugre, o lateral esquerdo, Renan Castro, inverte o lado e vai de novo para a cobrança. Já vai ajeitando a bola e vai lançar essa bola para a área. Vai todo mundo lá pro meio da grande área, bom momento para a equipe do Bugre. Escanteio, 8º do jogo para a equipe do Guarani, de perto da canhota, Renan Castro pro levantamento, todo mundo lá na área, faz o levantamento no primeiro pau, sobe João Victor de cabeça, faz o desvio, bola tá viva ali pelo meio, sobe de novo, desce, sobrou, dominou mal, Cachoeira bateu em cima do João Victor de novo, zagueirão bota para fora, tem jogador caído na grande área do Floresta. Adriana. É o Buga, Cabela, ele bugou as costas. No momento em que essa bola foi lançada, o João Vitor, o zagueirão, tirou de cabeça, mas o Buga também subiu, sofreu um choque, eu imagino que seja na hora que ele caiu com as costas no chão, tá sentindo muitas dores, mas o árbitro não chama o departamento médico. Tá todo mundo ali esperando para ver se ele vai se recuperar. Eu não tenho acesso ao replay aqui na cabine, mas olha, eu acho que quem fez esse trabalho aí com o Buga foi o próprio João Victor, viu? Porque o João Victor subiu no lance ali e tava no bolo ali, o Buga junto ali. Então, sei não, hein? No próprio João Victor que não foi que deu uma bugada no Buga ali. Escanteio, nono no jogo pro Guarani, vem mais uma vez levantamento, o primeiro pau, sobe de cabeça lá dentro o Kaique, faz o corte, Carlos Eduardo toca na bola pro Renan Castro, que tá lá na ponta direita, devolve no círculo central do gramado com o Inayan, vai tocando a bola a equipe do Guarani, já fez o passe pro Maurício Antônio, toca na bola com o Renan Castro, tá de lateral direito lá o Renan Castro. Foi lá para cobrar o escanteio, ficou por ali. Fez o passe, rente à lateral do campo. Na chegada, campo de ataque, Carlos Eduardo, cruzamento, saiu rasteirinho. Por baixo, quem faz o corte é o João Victor. Sobra de bola lá pela direita, sai jogando o Garratti. Bota a velocidade, fez o passe com o Celeri, protege. Inayan tá na marcação, comete a falta para parar o jogo, porque o Guarani estava todo desarrumado no sistema defensivo. É falta que favorece a equipe do Floresta. 4,5 deste segundo tempo. 0-0 o placar do jogo. Vai lá o João Victor na cobrança, de novo, zagueirão. Fez o passe ali pelo meio esquerdo com o Garratti. E o Garratti quando dominou, bola bateu na mão. Falta para o Guarani no sistema defensivo. Vamos chegando a 5 minutos de bola rolando deste segundo tempo. Aí tocando a bola mais uma vez o Guardiola, começa de novo, Donato. Passou aqui com o Renan Castro. Renan Castro dominou, tem marcação encostada para cima dele, ele breca, devolve do Maurício Antônio. Maurício Antônio pesa o break, olha, busca de um lado, do outro, o passe é feito, saiu o William Farias, entrou o Carlos Eduardo. Não, é o William Farias, está lá, ele mesmo. Já toca na bola mais uma vez o Guarani, chega com o Cachoeira, passe lá pela ponta direita, cruzamento por baixo, desvio foi feito, a bola sobrou, batida, desvio no meio do caminho, foi para fora.
Chegou soltando a bomba, Renan Castro, a bola bateu na zaga, foi pra fora, mas todo mundo pediu um toque de mão no meio da área, viu, Adriana? Cabela, eu também fiquei em dúvida, porque essa bola tocou no braço do Afonso, zagueiro do Floresta. Agora, difícil saber a questão de intenção ou se estava junto ao corpo. Sem VAR, nada marcado, escanteio pro Bugre. Escanteio, Renan Castro aqui pelo lado esquerdo da cobrança do esquinado, levantamento da grande área, sobe lá dentro, de cabeça o Afonso, sobra com o Guarani, Carlos Eduardo bateu de fora da área, bate na zaga do Floresta, sobe, desce, acelera, subiu de olho fechado, não é possível, ele não viu a bola, ele fechou o olho para cabeçar, errou a bola, sobra com o Guarani, trabalha no campo de ataque, mais uma vez o Bugrão, bom pro Guarani, se mantém no ataque, Isaac briga pela bola, no bate-rebate, chega por baixo, Kaique, dambicando a bola, tira o perigo de lá, sobra pelo meio do caminho, com o Matheus Martins, faz o domínio, finta bonita pra cima do William Farias, lançamento nas costas do Donato tocou do lado, Kaique França vai tentando consertar ali, sai jogando pelo meio, a bola vem na fogueira, Renan Castro batendo cabeça ali, a zaga do Guarani, hein? Chega Maurício Antônio pra sair jogando, Cachoeiras aqui pelo lado esquerdo, e que é isso? É falta em cima do Cachoeira, pelo amor de Deus, tá o do Afonso ali, ó. Que é? Ele não fez isso. Ele quase deu um pescoção no Cachoeira, viu, Adriano Almeida? E agora toma um merecido cartão amarelo, camisa 3, Afonso, porque não deixou de modo algum o Cachoeira jogar, evoluir, nem levantar do gramado. Amarelado. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 6 minutos e 50 deste segundo tempo. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Floresta 0 também pro Floresta. Futebol Globo CBN. Gabi Castro, já 7 minutos e a novela é a mesma. Uma extensão do primeiro tempo, né? Por enquanto, a extensão é o William Farias, né? A extensão é o William Farias, que agora... O que eu cobrava para ser o Carlos Eduardo para recuar e trazer essa qualidade na criação de jogadas, tá sendo o William Farias. Só que o William Farias é um primeiro volante. Melhora a qualidade do passe, mas se você não tiver agilidade, não tiver velocidade, você pode colocar qualquer um. Aguenta aí, Maranhão, rolou a bola batida, espalma, Davidson! A chegada do Guarani, o Maranhão fez o paredão ali para a batida rasteirinha, Davidson. Se estica tudo, volta para escanteio, Adriana. Depois da roubada de bola do Bugre no setor de ataque. E aí o Maranhão serviu para o Isaac, que chutou de primeira. No cantinho, o goleiro Davidson foi buscar. Ele fez um milagre no primeiro tempo, faz um no segundo, escanteio Guarani. Vai Renan Castro, 10º escanteio para o Bugrão no jogo. Renan Castro perto da canhota, jogada ensaiada na frente da grande área. Carlos Eduardo fintou para lá, para cá, buscou, devolveu. Lado esquerdo, Renan Castro, agora sim, cruzamento lá no meio da grande área, desde de cabeça, tá viva a bola no meio. Fica todo mundo pedindo um pênalti ali em cima do Donato. Vem o Floresta, tenta sair jogando, lançamento feito lá pela esquerda, contra-golpe, perigoso, Garratti, recebe lá pela esquerda, vai lá o Maranhão na cobertura, lá pela ponta direita, encara a marcação do Garratti, fintou, tocou, mas atrás começa de novo o Guarani, vai se reposicionando, a sobra de bola batida de fora da área, Kaique França, bola venenosa, rasteira, Kaique França faz uma defesa importante, Adriano Almeida. Porque foi um contra-ataque do Floresta, Cabela, em que antes... já poderia ter sido pênalti, pelo menos no meu olhar aqui, o árbitro fez muito vista grossa, porque o Buga abraça o Maranhão. Os dois braços do Buga encobrem todos os ombros do Maranhão. Para mim, pênalti não marcado a favor do Guarani. Não tem VAR, a gente acostumou com o VAR, não tem mais VAR, na Série C não tem, então... temos que nos conformar com o que temos. E é 0-0, placar 9-20. Vem Guarani para o campo de ataque lá pela direita com o Irayan mais uma vez. Tenta a bola rasteira para o Maranhão. Ele protege, gira o corpo, tem marcação em cima dele, perde a bola, recupera com o Matheus Martins. Tem a finta, tenta sair jogando. Chega a marcação do Bugre ali pelo meio. Irayan saiu lá da lateral para fazer a marcação ali pelo meio. A bola recuada, começa com o Afonso. Lançamento é feito lá do lado esquerdo. Quem sobe de cabeça é o William Farias. Dá uma testada da bola, ela sobra lá com o zagueirão Raíssa, o João Vitor. Bota a bola lá pelo lado esquerdo, sai jogando com ela o Kaique. Carrega o Floresta, campo de ataque, chega por baixo para fazer o corte, mas com falta lá na direita, a falta do Cauã Jesus em cima do Kaique. Gabi.
Maranhão tá muito lento. Segunda oportunidade. Tomou amarelo, nervoso, irritado, sabe, né? Que tá desperdiçando oportunidades. É importante ele fazer essa parede para a chegada de um atleta. Só que ele pega a bola, demora muito. E também tem um problema da proximidade de um jogador, né? Porque para ele fazer essa parede, vir alguém finalizar, tem que ter alguém perto dele. Então, como não tem, ele fica muito tempo com essa posse de bola e tá sendo desarmado. Não é uma noite feliz do Guarani até aqui. Girando mais uma vez tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos deste segundo tempo de jogo. Vem Guarani para o campo de ataque. Maranhão foi puxado pelo pescoço ali, hein? Maranhão foi puxado pelo pescoço quando partia para o ataque. Ele tá parado o jogo, parece que subiu o cartãozinho amarelo, né, Adriana? Sim, Cabela, cartão amarelo para o camisa 17, Nonato. Aí Nonato amarelado, mais um amarelado na equipe do Floresta. Estão completando o placar do jogo aqui na CBN Campinas. Está assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Floresta 0 para a equipe do Floresta. Futebol Globo CBN. Tem falta para o Guarani ali pela intermediária. Carlos Eduardo colocou a bola no gramado ali. Tem o Renan Castro ao lado. Os dois ali para a cobrança da falta. O Inayan tá um pouquinho mais à direita. O restante tá todo mundo lá na linha da grande área, hein? 3 homens da barragem humana ali, orientado pelo Davidson, goleiro do Floresta. É falta para o Guarani. Tá longe, né? Vai pintar uma jogada ensaiada, eu acredito, né? Aí lá, Carlos Eduardo. Na cobrança, levantamento feito. Cruzamento, cabeceio pelo meio. Sobe a zaga do Floresta. Só que o Guarani está todo desmantelado aqui no sistema defensivo. A bola sobra com o Garratti. Bota a velocidade. Vem para o campo de ataque. Matheus Martins passou pela direita. Ele recebeu, entrou. Matheus Martins. Foi o melhor lance do Floresta em todo o jogo e o pior arremate de toda a história, Adriana Almeida. O contra-ataque estava todo desenhado, né, Cabela? E aí a bola foi para o Matheus Martins chutar, caprichar no chute. Mas aí ele mandou lá na arquibancada visitante. Ô Gabi Castro. Nossa, bizarro. O Guarani tem uma sorte gigante com essa equipe do Floresta. Não, depois desse lance, o jogador do Guarani deve pensar, não é possível que a gente vai estar em casa. 3 contra 2. Não, Floresta, se tivesse um mínimo de qualidade, estava 1-0 pro Floresta. Depois desse lance, o Guarani precisa retomar uma confiança e falar, não, a gente vai vencer a partida, vamos ver. Vem Guarani com o Cachoeira aqui pelo lado esquerdo. Ele tenta a finta, a bola bateu na bandeira do escanteio, arremesso manual, já cobrado o arremesso manual. Maurício Antônio de Luz, olha o goleiro! O goleirão demorou para cair, se ela tivesse endereço, não sei não, viu, Adriana? É um chute rasteiro no cantinho, aquela bola bandida, mas não entrou. O Floresta tá mexendo 2 vezes, eu já confiro. Essa bola, se vai no gol, o goleirão não sei se ele chega não, porque ele demorou pra pular, Gabi. Mas não sei, daqui da cabine já deu pra ver, né, o caminho dela indo pra fora do gol, é que depois, né, tomou uma outra direção, foi na rede pelo lado de fora. Maurício Antônio, né, finalizando mais uma vez, não é a melhor alternativa, óbvio que pode dar certo, mas preferia que fosse um chute do Carlos Eduardo, do Isaac, do Maranhão, do Guilherme Cachoeira. Tem outros atletas para poder finalizarem da intermediária, esse chute de média e longa distância, que ele é muito válido. Como o Floresta está fechadinho, essa finalização da intermediária, ela é importantíssima, precisa acontecer mais. Talvez não com os zagueiros. Né? Vai lá, Adriana. 2 mudanças no Floresta, foram embora o 13, Garratti, e também o 17, Nonato. Garratti e Nonato saem para as entradas do 5, Johnny Douglas, e também do camisa 10, Mateuzinho. Muito bem, Johnny Douglas em campo e Mateuzinho. Olha, veio para o campo de ataque, primeiro lançamento aqui para o campo de ataque, na chegada do Floresta, bola para fora. O 10 é o Mateuzinho, né? Mateuzinho é o 10 na equipe do Floresta. As 2 trocas na equipe do senhor Leston Júnior. Arremesso manual para o Floresta, que não tem pressa nenhuma. Vai lá, pega a bola. O árbitro chama atenção. Demora uma eternidade para fazer a coisa. Isso vai acabar. Isso vai acabar no futebol, se Deus quiser. Vai ter o arremesso manual ali. Cobrou errado ainda. Marcando de bola ali para a equipe do Guarani. Tenta sair jogando, o Guarani também dá uma canelada ali, o Isaac recua, Renan Castro dá um bico na bola, joga para o campo de ataque, Johnny Douglas subiu de cabeça, fez o passe pelo meio, a sobra de bola com Buga, toca lá pelo lado esquerdo, por ali com o Kaique, sai jogando a equipe do Floresta, vai se ajeitando no campo de ataque a equipe do Floresta, ali pelo meio com o Buga de novo,
Tenta a finta, o desvio, bola pra fora, arremesso manual pra equipe do Floresta no campo de ataque, hein? Toque de 15 minutos desse segundo tempo. Tem arremesso manual Floresta lá pela esquerda, o Kaique tá na cobrança. Ele busca alguém pro passe, o passe é feito lá no campo de ataque. Vai trabalhando ali, o Buga vem com ela, trabalhou pelo meio, sobrou com o Mateuzinho de frente pro gol, a batida, espalha, Kaique França! Volta para escanteio, num canhão do Mateuzinho de fora da área, Adriana. Foi a primeira bola do camisa 10 do Floresta que acabou de sair do banco de reservas. E o primeiro chute a gol que deu trabalho para o Kaique França no jogo. O Floresta vai gostando, já que o Guarani não consegue chegar ao gol. Escanteio. 10 no banco, quando entra, pode ser aquela arma preciosa. Daqui a pouco o Gabi fala sobre isso. Escanteio pro Floresta. É o segundo no jogo para a equipe pernambucana. Vem bola para a equipe cearense, vem bola para a grande área, subiu o quarto e feito, brigou pela bola. Último toque do camisa número 18 ali, o Celeri. Só tiro de meta, Gabi. Foi a primeira jogada de qualidade ofensiva do Floresta na partida. Essa finalização muito boa do Mateuzinho. Ótima defesa do Kaique França, que tá frio, não trabalhou no primeiro tempo, não tinha trabalhado na etapa final. Então uma defesa difícil, mandou para escanteio. Então assim, o Floresta vai animando. O Guarani não consegue tomar as redes, não consegue finalizar, não consegue criar oportunidades. E o seu adversário vai começar a gostar da partida. Então, o Guarani precisa ficar esperto e tá desperdiçando 2 pontos fáceis. Bola recuada lá com o Kaique França. Sai jogando lá pelo lado direito com o Inayan. Volta a bola com o Kaique França. Adianta a marcação. O Floresta, que até então não fazia isso, hein? Até então o Floresta não adiantava a marcação como está fazendo agora na saída de bola do Guarani. Aperta o Guarani fica ali se atrapalhado ali para sair jogando, vai tocando a bola. Donato fez o passe com o Maurício Antônio, escapou da marcação, abriu para a esquerda com o Renan Castro. 17 minutos desse segundo tempo. Renan Castro não tapa da bola, mas fez errado o Kaique. Já faz o corte para a equipe do Floresta, só que fez o passe para ninguém. Aí sobrando com o Maurício Antônio mais uma vez o sistema defensivo. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. 17 minutos e meio, hein? Mais uma vez o Guarani vai tentando chegar no campo de ataque. Vem com o William Farias ali pelo círculo central. Deu um tapa da bola, Renan Castro. De primeira, passou pelo Cachoeira, fez a finta, invadiu a grande área, a bola é boa. Pintou o cruzamento, quarto por baixo. Ali o árbitro dizendo que a bola, o braço colado ao corpo, a bola vai para fora, escanteio. À sua frente aí, Adriana Almeida. Bateu no braço do Valdo, mas o braço estava colado ao corpo. O árbitro estava muito perto, eu também. Essa bola vai sim no braço, mas o Valdo está com a bola colada ao corpo. Pois é, está colado ao corpo, não é pênalti. Torcedor chia, torcedor grita porque ele está impaciente com o time e aí ele acha todo quanto é tipo de desculpa para cobrar. Mas quem não está jogando é o Guarani. Renan Castro, escanteio, 11º do jogo. Levantamento na grande área, passou por todo mundo. A bola está pipocando lá no meio. O toque feito, tenta sair jogando Floresta. No primeiro lance não consegue, no segundo bota a bola lá pela esquerda para a saída. Quem tentava lá era o Matheus Martins, mas teve o Inayan por baixo para fazer o corte, hein? Arremesso manual e o árbitro manda esperar porque vai ter troca na equipe do Guarani, viu, Adriana? Sim, vai mexer 2 vezes o Guarani. Tá indo embora o camisa 11. O 11 é o Guilherme Cachoeira para a entrada do Guilherme Parede. Um Guilherme pelo outro. Cachoeira sai para a entrada do 77, Guilherme Parede. O outro que também deixa o campo é o Carlos Eduardo, camisa 15. Carlos Eduardo sai para a entrada do meia dúzia, Emerson Barbosa. Vem Emerson aí. Vem Emerson. Vai soltar o Renan Castro. O Gabi fala, o comentarista é o Gabi. Eu sou parpiteiro. Fala, Gabi. Mas, bom, pode até dar certas alterações, mas... O Emerson vem, né, no lugar, né? O Emerson vai jogar aqui na posição próximo ao Cauã Jesus, vai ser um homem de meio campo para poder ajudar, então certamente o Guarani vai atacar mais pelo lado esquerdo. Mas, assim, o Carlos Eduardo, óbvio, não estava numa noite feliz, mas eu acho que ele é um jogador importante para o meio-campo. A não ser que ele tenha pedido, tenha sentido alguma coisa, o Guarani precisa qualificar essa posse de bola, para chegar com qualidade ao ataque. Com as alterações, assim, com o tempo vai se intensificar a pressão do Guarani, mas vai faltar qualidade. Aí vai ter que ser protagonista, deve mudar o posicionamento, o Cauã Jesus joga mais centralizado e o Isaac aparecer ainda mais. Então,
responsabilidade para Cauã Jesus jogando centralizado e para o Isaac mais ainda. Amarelou para alguém ali no campo, né, Adriana? Daqui a pouquinho a Adriana vem com a informação. Pintou o cartãozinho amarelo ali para o jogador da equipe do Floresta. Olha o Guarani no campo de ataque de calcanhar na bola invadindo a grande área. Renan Castro cai, torcida pega no pé de novo. Para mim nada, Adriana. Para mim também, nada. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 20 minutos, segundo tempo de jogo. Série C, 13ª rodada. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani! 0 pro Guarani. Floresta! 0 também para a equipe do Floresta. Futebol Globo CBN. Toca a bola mais Cabelar. uma vez, Renan. Oi. O Buga foi amarelado no lance anterior, camisa 31 do Floresta. Trabalha mais uma vez a equipe do Guarani, campo de ataque, o lance foi feito ali pelo meio. A sobra de bola para a chegada do Parede, foi tocado por baixo ali, recebe falta, o jogo tá parado, é falta para o Guarani pela meia direita. Pode levar perigo ali para a meta do Demison, Adriana. Tá bem longe do gol, mas eu imagino uma jogada ensaiada, até porque os zagueiros do Guarani já se encaminham aqui para a grande área adversária. Quem ajeita a bola por ali é o Guilherme Parede. É que ele quem vai para a cobrança, quem sabe uma bola parada. Já estamos chegando na metade deste segundo tempo. O torcedor começa a ficar mais impaciente ainda, porque o Guarani não consegue uma finalização. Teve uma finalização no segundo tempo, o goleirão salvou no cantinho, mas foi a única também. Vem mais uma vez a falta que favorece a equipe do Bugre. Parede, tá na cobrança da falta ali pela intermediária, autoriza o árbitro, pintou jogada ensaiada, segunda trave, de cabeça o desvio. Bola para fora, escanteio, tá dando o árbitro, todo mundo reclama, mas o árbitro tá incisivo. Olha lá, o auxiliar tá falando que não, olha lá. O auxiliar do outro lado levantou a bandeira. Mas foi escanteio, o Afonso quem tocou na bola por último. Tá dando impedimento, viu? Deu impedimento lá o Bandeira. O Bandeira deu impedimento no ataque da equipe do Guarani. Eles não têm rádio comunicador, a arbitragem, Adriana, você que tá embaixo? Não tem não, Cabela, não tô vendo nenhum fone com o árbitro não. Olha... Coitada da Série C, não tem VAR, não tem comunicador, não tem placa, não tem nada. Ei, Gabi, o que é isso, Nem hein? futebol hoje, né? Hoje nem futebol. Hoje tá muito ruim, tá muito aquém. As alterações, repito, podem dar certo, mas se você tem Herbert no banco, se você tem o Kevin no banco, se você tem um Luca no banco, você tá precisando finalizar mais, tá precisando melhorar a mobilidade, a velocidade do seu ataque, e você mantém Maranhão, Cauã Jesus, enfim, são questionamentos que depois o Hélio Fernando precisa responder. Teve troca na equipe do Floresta. A Adriana fala daqui a pouquinho, porque o Floresta sai jogando. Vem buscando o câmbio de ataque. Lançamento feito aqui pela ponta direita. Bola esticada. Pintou. Parado o jogo. É justamente quem entrou. Camisa número 2 ali, que acabou entrando agora, Adriana Almeida. No momento em que o Floresta mexe mais uma vez e duas vezes. Foram embora agora o 15, Eliandro, e também o 31, Buga. 15, Eliandro, e 31, Buga fora para as entradas do camisa 2, Cedric, e também do camisa 8, Danley. Cedric e Danley em campo na equipe do Floresta. Vamos de novo aqui. O Guarani vem, chega por baixo lá para fazer o corte, hein? Zaga faz o corte mais uma vez da equipe do Floresta. Bota no campo de ataque. O árbitro está parando, pegando uma falta na saída de bola. Do Guarani ali, já cobrado. Donatão já faz a cobrança, bota lá pela direita com o Inayan. E o árbitro manda voltar a cobrança. Ah, seu juiz, a bola estava no sistema defensivo. 50 metros atrás, podia mandar seguir que não tinha problema nenhum. Seu Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho. Pernambucano, árbitro do jogo. Vai tocando a bola mais uma vez a equipe do Guarani. Mais uma vez ali. De zagueiro para zagueiro, agora encontrou o Inayan. Lá pela direita vem o William Farias para ficar com ela. Lá no campo de ataque vai tentando armar a jogada o Bugrão para chegada. Parede, recebeu, dominou, fintou, pintou, levantamento da grande área. Sobe Afonso. Faz o corte ali na entrada da grande área. Ela sobra mais uma vez com o Maurício Antônio. Toca na frente, tabelinha. Vai chegando o Emerson por baixo. Rasga mais uma vez para fazer o quarto do zagueirão. Botou para fora. O arremesso não. Tá dando pro Guarani, tá dando pro Floresta. E o Emerson vai lá, conversa. Acertou o árbitro ou errou o árbitro, Adriana? Eu achei lateral pro Guarani. Lateral pro Guarani. Eu acho que o árbitro errou. Sabe quem é, Gabi?
o jogo tá tão moroso que o árbitro fica sonolento. E outra, um lateral vira toda essa pressão, o que mostra como o Guarani tá ruim. Uma simples troca que o árbitro tenha errado neste lance, já vem a arquibancada, já vem o estresse do Emerson, ele discute com o árbitro, porque o Guarani joga mal. Uma partida ruim do Guarani, falta criatividade, falta velocidade, falta agilidade. Vai no abafa e outra, a qualidade do Guarani é muito superior, pode fazer o gol, mas precisa melhorar. Maranhão faz o domínio, toca mais atrás, Cauã Jesus vem com ela para fazer o domínio, vem pelo meio, toca na bola. Inayan tenta a finta, perde o lance, brigando pela bola, falta! No ataque do Guarani, a falta anotada é para o Floresta ali pertinho da grande área. Girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 25 minutos e 50 de jogo. Segundo tempo, placar CBN tá assim, ó. Guarani 0. Floresta Também 0. Futebol Globo CBN. 26 passado o segundo tempo. Trabalha a saída de bola mais uma vez o Bugrama aqui pela esquerda com o Renan Castro. Emerson passou para receber, o Renan brecou, prefere o toque do Donato, porque o Donato vai fazer o passe lá com o Inayan. O Inayan vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e vai fazer o passe lá pela direita. Foi na fogueira, mas conseguiu. Fez o passe, vai chegando ali o Parede. Cai no gramado, pede falta. O árbitro não dá, mas o auxiliar dá. Sacode a bandeira, anota a falta para o Guarani lá pela direita. E o Guarani, e o time vai ficando nervoso em campo também. Tem esse detalhe também que piora a situação. O time vai se enervando em campo, a perna vai ficando pesada, Gabi. Porque o Floresta demonstra muita limitação, não consegue passar do meio campo, não consegue mais puxar contra-ataque, não acerta passe. O Guarani sabe que ele é superior e ele não consegue colocar em campo um resultado que demonstra o quanto ele é superior. Falta Parede, tá na cobrança lá pela direita, vem bola pra grande área, tá todo mundo ali na meia-lua. Parede na cobrança, levantamento, primeiro pau, Job, Celeri, fez o quarto, seu contra-golpe pra equipe do Floresta, são 3 contra 2, carrega em velocidade, o Mateuzinho vem pela meia, abriu pela direita, mais uma vez com o Matheus chegou, recebeu, dominou, levantou, segunda trave, desviou, pra fora, Parede! Era o último homem ali para botar para escanteio, salvando a equipe do Guarani, Adriana. Esse contra-ataque deu muito certo para o Floresta. O Mateuzinho correu muito com essa bola, tocou para o Matheus Martins, que dessa vez caprichou no cruzamento. Guilherme Parede, que entrou há pouco tempo, está com gás novo, conseguiu acompanhar, salvou, mas o Floresta ainda tem escanteio a seu favor. 14º escanteio no jogo, o terceiro para a equipe do Floresta, esse é lá pelo lado esquerdo, hein? Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá na área. Fechado, aliás, tá todo mundo na pequena área. Não tem ninguém na grande área. Só tá na pequena, toma uma montoeira de gente lá na pequena área. Escanteio para a equipe do Floresta, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. Já tá autorizada a cobrança. De perto da direita, faz o levantamento, fechado, primeiro pau. Sobe a zaga, fez o quarto, sobra de bola com a equipe do Floresta. Abertura com o Mateuzinho mais uma vez lá pela direita. Ele devolve atrás numa fogueira ali, mas deu certo. Inverte a jogada, recebe. Na direita o Floresta vai trabalhando, pintou o cruzamento, vem pelo meio. Passa por todo mundo! Passou lotado ali o Darley. Era o último homem só para empurrar para dentro do gol, para a sorte do Guarani. Ele foi mal na bola, o Johnny Douglas ali, Adriana Almeida. Mas quem entrou bem nesse time mesmo foi o Mateuzinho. Essa bola de novo foi lançada pelo camisa 10 do Floresta. Olha que jogo perigoso para o Guarani, viu, Cabela? Muito. Mais sorte que juízo, né? Se o Floresta fosse uma equipe com um pouquinho mais de qualidade, já estava 2-0. Se fosse qualquer outra equipe que o Guarani estivesse enfrentando hoje, já estaria perdendo a partida. E esse é o terceiro jogo do Guarani sem vitória, né? É isso, né? Vem de derrota para o Confiança, empate com o Figueirense jogando com 1 a menos e empate, por enquanto, né, com a equipe do Floresta. Toca a bola Guarani aqui pela esquerda com o Emerson. Devolve mais atrás com o Maurício Antônio. Zagueirão, olha de um lado, busca ali a chegada pelo meio do William Farias. Devolve pela esquerda com o Renan Castro. Marcação encosta para cima dele. Bota com o William Farias, fez o passe ali pelo meio. O Cauã Jesus fez o corta-luz, ela sobra com o Emerson. Mas ele carrega na contramão. Ele fintou 2 jogadores, só que na contramão. Volta do outro lado lá. William Farias recebe, domina. Mais uma vez Cauã Jesus faz a finta, vem pelo meio, abriu pela ponta canhota. Renan, levantamento na grande área, sobe a zaga. Tá viva por ali. Tenta o toque, Cauã Jesus. Eu não entendi o que o Cauã Jesus tentou fazer. Você tá de frente para ele, porque ele levantou a perna, mas tentou cabecear e acabou tocando com a mão, é isso? Ele foi cabecear
iniciar, tentar um cabeceio para o meio da área, aquela bola que sobe para ver se alguém mais aproveita. Se embananou todo, a bola bateu no braço, no momento em que o goleiro, o Davidson, leva cartão amarelo por cera. O Floresta tá segurando, mas também tá fazendo cera, viu, Cabela? Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Já passamos de 30 minutos deste segundo tempo, sai jogando o Guarani. Donato faz a ligação lá pela direita, por ali com o Paredes que vem buscar o jogo, faz o domínio, carrega livre de marcação e está buscando alguém para o passe. Lançamento é feito, direção a grande área, passou por todo mundo, o Emerson chega na bola, chega também por baixo o Cedric para fazer o corte. Ela volta com o Mateuzinho, tenta o domínio, perde a bola, recuperação do Guarani, no perde e ganha mais uma vez o Floresta. Finta bonita para cima do Renan Castro, chega o Cedric, tentou demais. William Farias por baixo, estava lá para fazer a roubada de bola, vem com ela dominada ali pelo meio, toca no Emerson. Emerson recebe, domina, volta a bola, vamos começar de novo. Girando o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 31 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Quase reta final de partida aqui no Brinco de Ouro. Placar CBN, Taxinho. Guarani 0. Floresta Também 0. Futebol Globo CBN. Em Guarani, pro ataque mais uma vez, Maurício Antônio, cruzamento na grande área, João Victor de cabeça, se atira para fazer o corte, ela volta com o zagueirão do Guarani. Ele toca na bola pro Donato. Donato vem pelo meio, vai para cima ali o Celeri, o Donato breca, volta no Maurício Antônio, tem Renan aqui pela esquerda, ele que recebe, Renan Castro faz o domínio, perto da canhota, tenta o lançamento, fez o passe errado, Cedric recupera, toca na bola, vem pelo meio, vai trabalhando ali o Darley, tocou na bola, Mateuzinho fica com ela, faz a finta, breca, a finta bonita, escapa da marcação, toca do lado. Bela jogada do Mateuzinho, entre dois jogadores fez uma finta bonita. Não dá pra entender porque é reserva nesse time do Floresta, né? Acho que o gás não aguenta, não tem oxigênio para as 90, né? Então vem enquanto dá. Vai tocando mais uma vez a bola, a equipe do Floresta lá pelo lado esquerdo com o Matheus Martins. Ele carrega a bola, devolve ali o Mateuzinho, que agora é a maquininha ali no meio campo da equipe do Floresta, hein? Vai tocando a bola, vai trabalhando mais uma vez aqui pela direita, Afonso. Dominou, tocou do lado, chegou por ali o Darley, Mateuzinho de novo com ela, devolve no Darley, Mateuzinho cai no gramado, pede falta, mas leva vantagem a equipe do Floresta quando perde a bola, Maranhão, ele tenta botar velocidade, mas perde a bola. Já recupera o Floresta mais uma vez para sair jogando lá no campo defensivo com o Davidson. Toca na bola, Valdo, fez o passe com o Afonso, já abre pela direita com o Cedric. Bola com o Darley, vai tocando a bola de um lado e outra equipe do Floresta e o Guarani vai acompanhando, e o Floresta vai tocando a bola, o Floresta vai ganhando o tempo, 33 minutos deste segundo tempo, lançamento feito no campo de ataque, sobe a bandeira, mais uma vez, o Celeri estava na banheira, com aquele patinho de borracha, com o escovão para lavar as costas. Eu acho que ele deve usar, sabe aquela bucha caipira também? Deve usar também. Deve usar para tomar banho também. Tava tudo isso na banheira, o Celeri no ataque da equipe do Floresta. O Guarani mexe de novo, Adriano Almeida. 2 vezes. Tá saindo o Maranhão com a 99 e também o Isaac com a 21. Maranhão e Isaac saem para as entradas de 2 atacantes. O Kevin com a 19 e o Herbert com a 27. Muito bem. Kevin e Herbert em campo. O Gabi pediu isso, Gabi. Demorou muito, né? Eu pedi isso no intervalo. 33 do segundo tempo, ele coloca o Herbert e coloca o Kevin. Demorou uma barbaridade, né? Então, assim, ok. Permanece com o Cauê Jesus, que como meia agora passa para ser um segundo homem de meio campo e ficou só ele na armação, porque já tirou o Carlos Eduardo, já tirou o Isaac, o Emerson joga aqui pela esquerda, o Guilherme Parede atacante, então o único jogador para fazer essa armação de jogadas é o Cauê Jesus, que está desde o início, que ainda não fez isso. Então agora a gente vai ter certamente bola mais longa, mais lançamento, já tem vaia da arquibancada. Então aquela extensão do primeiro tempo, que foi o início do segundo, permanece. Vamos ver com quem entrou em campo agora. O Emerson, o Herbert consegue fazer isso.
Viu? E a torcida tá brava. Tá brava a torcida, hein? Trabalha Renan Castro aqui pela esquerda, toca na bola. Lançamento era ali à frente da grande área. Era pro Emerson. Na recuperação de bola, bota a velocidade. A equipe do Floresta veio pro campo de ataque. Era o Afonso. O Afonso zagueirão, e deu um toque na bola, saiu correndo atrás, gatou uma quinta, chegou ali a uns 200 por hora ali, mas perdeu a bola. Quem recupera o Guarani lá pela direita, vai jogando com o Inayan. Recebe o fim de domínio, faz o lançamento também no campo de ataque. Lá na frente era pro Herbert. O raiz zagueiraço ali, João Vitor, se esticou esquisito, mas fez o corte, botou pra fora. Vai mexer o Guarani de novo, Adriano Almeida. Mais uma mexida no ataque. Sai 66. Cauã Jesus deixa o gramado para a entrada do camisa 9, Luca. Luca tá no jogo. Nenhum meio-campista. Então, aí eu ia perguntar pra você. Então, quem que arma agora? Ninguém arma. É bola pro ataque, seja o que Deus quiser. Eu, de verdade, assim, o Cauã Jesus fez uma partida muito ruim na minha visão. Eu falei isso, eu teria tirado ele no intervalo, ter colocado o Herbert e deixado o Carlos Eduardo com o Isaac. Ele preferiu tirar o Carlos Eduardo, depois tira o Isaac, agora tira o Cauã Jesus. Ele demonstra a insatisfação dele com o setor de armação de criação, que de verdade fez uma partida ruim. Agora, não deixar nenhum é abafa, é bola para os atacantes. Vem Guarani, batida de fora da área. Parede. Ele deu uma chapada na bola, mas saiu fraquinho. O torcedor não gostou nem um pouquinho, viu, Adriano Almeida? Levou as mãos à cabeça o Guilherme Parede, mas acho que podia ter um pouco mais de calma, né? Começa a dar sinais de ansiedade esse time do Guarani. E pelo posicionamento é o Guilherme Parede, que recua um pouquinho mais, fica Herbert pela direita, Kevin centralizado, mas pela esquerda. O Emerson é um ponta à esquerda e o Lucas centralizado. E o Guilherme Parede, que seria esse quarto atacante, um pouquinho mais recuado, então ele que vai tentar colocar a bola ali pro Luca e pro Kevin. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. 36 minutos e 50. Vem Guarani para o campo de ataque lá pela direita. Inayan mais uma vez trabalha com o William Farias. O William Farias retorna um pouquinho mais atrás com o Donato. O Donatão já encontra o Renan Castro aberto pela esquerda. O passe foi longo. Ele corre para evitar a saída. Fica com ela na perna canhota. Cruzamento na grande área. Sobe a zaga. E o árbitro pega o empurrão. Lá no meio da grande área, desabou lá o Afonso, jogo tá parado, é falta que favorece o Floresta dentro da grande área, Adriana. Falta em cima do Afonso, que agora fica caído, sentindo muitas dores. O Luca agora discute com o goleiro do Floresta, vai ganhando segundos valiosos esse time do Floresta, que tá super feliz com esse empate em 0-0. Faltou malandragem pro Luca agora, fez tudo que o defensor quer, ele foi só no corpo do zagueiro que ganha aqueles segundos preciosos. Então o Guarani vai desperdiçando tempo, no segundo tempo pior do que o primeiro em termos de oportunidades, de finalização. No primeiro ainda o Demerson fez defesa, no segundo tempo nem isso. Então deixou muito a desejar. Fez uma defesa apenas em todo o segundo tempo até aqui, quase 38. Vem para o campo de ataque mais uma vez o Floresta. Lançamento foi feito sobre a zaga do Guarani com o Maurício Antônio. Chega no Renan Castro, devolve no Maurício Antônio. Zagueirão lá na área do Guarani. Inverte a jogada para sair jogando lá pela direita com o Inayan. Corre o Celeri para cima do Inayan. Inayan vem carregando para o campo de ataque, dá um tapa na bola. Lançamento é feito para o Herbert. Dominou tentando fazer a finta. Se estica por baixo o Victor. Faz o corte para tentar sair jogando a equipe do Floresta e outra falta. Outra falta lá no campo de ataque. Dessa vez foi o Inayan que cometeu a falta. O jogo está parado. É falta mais uma vez para a equipe do Floresta. Público. Vai, Dri. Público total essa noite no Brinco de Ouro. 3.372. 3.372 para uma renda de R$ 58.270. Público muito pequeno para um jogo de líder de Série C. Torcemos para que o Guarani continue na liderança e continue melhorando esse público. Trabalha mais uma vez o Guarani, descendo para o campo de ataque, reta final de partida. Bugno vem para cima, 0-0 o placar do jogo. Renan Castro recebe aqui do lado esquerdo, faz o break, busca alguém para o passe, ninguém se apresenta, todo mundo ali com o marcadorzinho encostado em cada um. Ele dá um tapa na bola mais atrás, Maurício Antônio, encontra o Donato, já faz a abertura com o Inayan, lá pela direita, preparou o cruzamento errado. Rasga por baixo, dá um bico na bola, tira o perigo ali da região da grande área. O zagueirão da equipe do Floresta bota para fora. Manual mais uma vez para o Guarani.
Vai trabalhando o Guarani mais uma vez com os zagueiros. Ali, ó, Maurício Antônio, 39 minutos e meio. Renan Castro recebe aqui pelo lado esquerdo, já faz de domínio, puxa pela meia. Encosta a marcação em cima dele, devolve. Entra na lateral do campo com o Emerson. Emerson volta a bola, volta ali com o Renan Castro. Renan Castro toca a bola, trabalha no círculo central do gramado com o Maurício Antônio, que já fez o passe lá pela direita com o Donato. Gira o corpo rapidinho. Encontrou o Inayan, botou no Herbert, aberto lá pelo lado direito. Faz o domínio, carrega na contramão, faz o break ali, faz o trabalho com o William Farias. Vai tocando a bola a equipe do Guarani. O Floresta todo posicionado ali à frente da grande área, só acompanhando o toque de bola. O tempo vai correndo, vamos chegando a 40, tá aí, ó. 40 minutos deste segundo tempo. Fez o passe mais uma vez com o Herbert. Lá pela ponta direita ele faz o domínio e devolve para começar de novo com o Donato. Lançamento lá da esquerda, inverte a jogada. Renan Castro de primeira, já fez o passe. Trabalhou com Emerson, aliás era o Luca que estava ali, girou, pede de volta o Luca, lançamento feito, a zaga faz o quarto por baixo, mais uma vez tenta sair jogando, Mateuzinho, hein, ele faz a finta, escapa da marcação do Emerson, faz o break, finta bonita, toca a bola do lado, trabalha mais uma vez a chegada no campo de ataque, Mateuzinho, carrega aqui pela direita o Floresta que vem pra cima do Guarani, de primeiro fez o passe com o Matheus Martins, ele volta a bola com o Mateuzinho, finta bonita pra cima do William Farias, xingou de um lado, de outro, brigou pela bola, marcação do Guarani por baixo, Maurício Antônio faz a proteção da bola ali, toca atrás na fogueira ali pro Donato, tenta sair jogando, o Floresta aperta a marcação, vem ali pelo meio, trabalha Danley, toca na bola, o Inayan por baixo faz o quarto, mas a falta não anotada. Chegou atrasado ali pelo meio do campo ali o jogador do Guarani que chegava ali, o Kevin, acabou cometendo a falta, é falta pro Floresta, Adriana. Falta perigosa agora pro Floresta bater, o Kevin que não é a dele marcar, fez sim a falta, reclamou bastante com o árbitro, mas não tem jeito. Falta e quem tem chance de abrir o placar é o Floresta nesse finalzinho. Cabela, olha que loucura, eu já falei na noite de hoje que o Guarani é muito superior ao Floresta, acho que umas 100 vezes eu já falei isso, que é muito superior ao Floresta. Eu tô cansado de ouvir isso. E vai terminar a partida com um jogador que o Floresta tem, o Guarani não, que é o Mateuzinho, camisa 10. É o articulador, é o cara que pega a bola, que faz o drible, que tem a individualidade, que tem 1 contra 1, que leva o time pra cima. O Guarani termina a partida sem esse jogador que o Floresta tem. E o Leston Júnior já chama os jogadores lá para conversar. Tá tentando armar a equipe do Floresta para, quem sabe, um bote final. Vai ter uma troca lá, mais uma no Floresta. Vem vindo aí o meia dúzia da equipe do Floresta. É a última troca da equipe do Leston Júnior. Vou confirmar rapidinho. Saiu 29 Kaique para a entrada do meia dúzia, Diego Matos. É falta. Ali pela intermediária, a falta que favorece a equipe do Floresta. Pode levar um perigo tremendo ali para a meta do Kaique França, hein? É falta para o Floresta. Vai tomando distância ali pelo meio o Johnny Douglas para a cobrança. De perto da direita, tem de perto da canhota o Diego Matos que acabou de entrar, hein? Johnny Douglas na bola, soltou o canhão, explodiu na barreira. A bola volta com o João Victor. O zagueirão ali no círculo central do gramado, lança lá na ponta canhota. Lançamento foi feito, se estica todo em Nayan. Ele corta, vai tentar evitar a saída do Johnny Herbert e não consegue. Johnny Herbert foi bom, né? Johnny Herbert é ator, né? Já não está mais tem o nós. Johnny Douglas e o Herbert fez uma no confusão, lance. Bugou a minha cabeça. É o Johnny com o Herbert. É, vai lá. Mais uma vez o Herbert estava lá de novo para fazer o corte, joga a bola para fora. 43 minutos deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Arremesso mano cobrado, o Matheus Martins recebe lá na linha de fundo. Ele faz de domínio, encosta a marcação, Bugrina para cima dele. Ele vai protegendo a bola, vai segurando lá no campo de ataque, rola a bola do lado. Fez o passe no bico da grande área, batida pro gol. Espalma Kaique França. Defesaça do goleiro do Guarani. Bota para arremesso manual para o Floresta, que se mantém no ataque, Adriana. Um chute cruzado muito venenoso. Kaique França voou nessa bola para evitar o que seria o primeiro gol do Floresta, que desce de novo. Vem mais uma vez ali com o Danley. Tem do ladinho dele ali o camisa 2, o Cedric. Tenta o lance por baixo, sobra de bola com o Lucas. Já bota no campo de ataque ali. Tentou fazer o domínio, recebe a falta. O jogo tá parado. É falta que favorece a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
44 minutos deste segundo tempo. Renan Castro recebe do lado esquerdo, perto da canhota, breca, busca alguém, ele volta a bola com o Maurício Antônio, toca a bola com o Donato. Essa é a receita de todo o jogo, viu? Essa daí é o jogo inteirinho. Cruzamento na grande área, Luca fez o cabeceio, sobra de bola para ninguém. Só tiro de meta que favorece a equipe do Floresta. Se você pegar o scout do jogo, meu caro Gabi Castro, queria saber quantos toques na bola deu Donato e Maurício Antônio. E se pegasse aquele mapa de calor, sabe? Nossa, estaria derretendo essa parte defensiva do Guarani. Porque de fato ficou a bola com o Donato e com o Maurício Antônio, e sem meia mais ainda, né? Então, noite ruim do Guarani, alterações ruins também do Hélio Suzenando. Faltou ter alternativa, faltou mais ter criatividade. Tem 5 minutos para fazer aquele abafa, jogar a bola na área para ver o que acontece. 45, vamos a 50. Subiu a placa lá, vamos a 50. Toca a bola mais uma vez o Bugrão no campo defensivo ali com o Donato. Donato rola a bola lá pelo lado direito com o Inayan. Inayan vem para o campo de ataque, tenta o cruzamento, sai baixinho. A sobra de bola ali pela meia. O trabalho foi feito. Mais uma vez o passe para o lado esquerdo do Kevin. Cruzamento do Renan Castro na grande área, sobe a zaga. No bate e rebate, ela sobra com o Maurício Antônio. Já deu um tapa da bola, faz a abertura lá pela direita. Mais uma vez com o Inayan. Na perna direita vem cruzamento para o meio da grande área. A bola tá viva, pipocando ali pelo meio. Brigou por ela, chegou por baixo. Era o Emerson que estava brigando pela bola lá. Zagueirão botou para fora. O árbitro tá dando arremesso manual para a equipe do Floresta. Já vamos chegando a 46. O cronômetro não para. E o desespero do Guarani aumenta. 0-0, o torcedor vai ficando cada vez mais impaciente. Já tivemos vaias, já tivemos xingos, já tivemos gritos. Lembrando que o Guarani é líder da Série C, hein? Tudo isso o Guarani sendo líder. Toca a bola mais uma vez o Bugrão no campo de ataque. A sobra de bola com o Kevin. Tocou pelo meio, a bola de boa, parede, bateu de fora, explode no zagueirão. João Vitor faz o corte, a bola volta com o Inayan. Mas o passe ali do desespero para o Herbert, ela vai para fora. De graça para o Floresta, que não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança do manual. 46,5 deste segundo tempo. Vai lá o João Vitor. Zagueirão, o rei da cera lá no primeiro tempo, continua. Faz o arremesso manual, joga para o campo de ataque. O lançamento foi feito lá pela esquerda. O Guarani briga no sistema defensivo. O Herbert por baixo da roubada de bola. No bate e rebate, ela sobra ali pela meia. Vai trabalhando a chegada com o William Farias. Ele breca, olha, toca do lado direito. Inayan apareceu por ali. Faz o cruzamento forte lá na segunda trave. Não tem ninguém. O Kevin vai brigando pela bola. Fica lá, mas cometa a falta. Colocou o braço nas costas do jogador. O jogador vai cair no gramado. E o árbitro vai dar falta, viu, Adriano Almeida? Isso tá na regra. Foi falta do Kevin agora, em mais um lance afobado, né? Agora o Guarani tem uma pressa, uma certa desorganização nesses últimos minutos para tentar, quem sabe, alguma coisa, e foi isso. Na base do desespero, o Kevin acabou fazendo a falta. Falta ali pro Davidson, que já tem amarelo, tem pressa nenhuma para cobrança, hein? Despacha a bola para o campo de ataque, o lançamento foi feito. Sobe a bandeira porque o Celery estava em posição do impedimento. Sai jogando a equipe do Guarani, lá pelo lado direito com Inayan. Tem marcação do Matheus Martins para cima dele. E o Floresta vai levando um pontinho precioso do Brinco de Ouro lá pro Ceará, hein? E agora uma falta do João Vitor. Até que enfim, hein? Demorou, hein? 2 tempos inteiros pro João Vitor tomar um cartãozinho amarelo, Adriana. Por essa falta agora em cima do Guilherme Parede. Uma falta perigosa pelo lado direito do ataque. Aquela bola para lançar para a área e alguém subir de cabeça e completar para a vitória. Vamos ver se dá certo. 48, faltam 2. É falta para o Guarani. Será? Torcedor do Guarani, acende aquela vela que faltou lá. Faz figa. Ora, reza, pede para tudo quanto é jeito aí. Vem bola para a área. Finalzinho de jogo, 0-0 o placar da partida. Vai para a cobrança o Parede, a cobrança da falta que vem lá pela direita, todo mundo da meia-lua da grande área, Parede na bola, faz o levantamento, vem pelo meio, João Vitor, subiu lá em cima, fez o corte, ela sobra com o Mateuzinho, liga o contragolpe da equipe do Floresta, vem para o campo de ataque, Matheus Martins, encara a marcação do Renan Castro, puxou pela meia, tocou lá pela esquerda, batida, Kaique França pegou, largou, segura o goleiro! Diego Matos perde o lance no jogo no último ataque da equipe do Floresta, Adriano Almeida. A bola do jogo nesse contra-ataque do Floresta. Tinha tudo para fazer esse gol. Mas o Kaique França mais uma vez foi gigante. Evitou o gol do Diego Matos, que seria o único desse jogo.
Vem o Guarani, 49, é o último giro do cronômetro. William Farias deu um tapa na bola pela esquerda com o Emerson. Rola a bola, renta na lateral do campo. Herbert caiu aqui pela esquerda. Ele puxa pela meia. Breca, devolve mais atrás. O William Farias vai terminar o jogo. 49,5. Donato deu um tapa. Inayan recebe na direita. Preparou o cruzamento. Ela vem na segunda trave. Emerson de cabeça jogou pelo meio. A batida pra fora do gol! Pra fora do gol! Pra fora do gol! Herbert, sozinha no meio da área, tentava pegar de voleio, ela passa sobre a meta quando apita o árbitro. Guarani! Papo, fim de jogo, 0 pro Guarani. Vai! Floresta! 0 também para a equipe do Floresta. A Adriana Almeida tem 2 minutinhos aí, se conseguir falar com alguém aí, viu, Adriana? Vou tentar ver se algum jogador para por aqui. Por enquanto, eles no gramado ainda. A torcida vaiando, a torcida muito brava falando aqui, mas o Luca vai dar uma palavra falando sobre a impressão dele do jogo e sobre esse empate sem gol. A gente entrou um pouco moroso, primeiro tempo baixo, segundo tempo tivemos volume, mas muita bola na área, acho que prevaleceu um pouco o jogo deles. A gente sabia que seria difícil, né, pela forma da equipe deles jogarem, mas a gente tem que continuar firme aí, que nós temos sequência difícil. Esse é o Luca, atacante do Guarani. Temos mais tempo, Cabela? 1 minutinho. Maurício Antônio para falar desse empate do Guarani. Agora de 0-0. Contra a equipe do Floresta, o Guarani entrando numa situação um pouco delicada na competição, né? O que precisa melhorar para o jogo difícil contra o Paysandu na próxima rodada? A gente sabia que eles iam ficar totalmente atrás, buscando contra-ataque. A gente manteve a posse, a gente fez tudo que foi planejado, faltou o detalhe do gol, mas o time não deixou de acreditar, o time brigou, o time batalhou, a gente reagiu muito rápido no contra-ataque. No final a gente... Acho que a perna pesou um pouquinho de tanto ficar em cima do adversário, mas esse jogo foi 95% do Guarani. Faltou o detalhe do gol e a gente tem que melhorar. Esse Maurício Antônio, zagueiro do Guarani, faltou o detalhe do gol, Cabela. Já emenda o seu destaque final aí, Adriana. Guarani, terceiro jogo sem vencer, apesar disso segue na liderança da Série C. Tem uma semana aí para se preparar para o próximo confronto. Grande abraço para você, Dri. Bom final de semana. Forte abraço a todos. Gabi Castro. Um choque de realidade para quem achou que o acesso já estava garantido. 3 equipes em que o Guarani, na teoria, era superior e não conseguiu a vitória. Confiança, Figueirense e agora o Floresta. Pezinho no chão, trabalhar muito mais, porque a Série C não é fácil. E 2 confrontos dificílimos na sequência. Paysandu, Inter de Limeira, então, de fato, este sinal de alerta para o líder ligado. Grande abraço para você, Gabi. Até a próxima, Cabelá. A gente encerra aqui a transmissão esportiva do futebol CBN Campinas. Trabalhos técnicos aqui no estádio Naldo Araújo, lá na cabine da CBN. Tem o Nilson Belisário. A todos, uma excelente noite, bom final de semana e amanhã, Brasil e Noruega, 5 da tarde, aqui no Sonsaço da CBN. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Rádio Cultura de Campinas.